Vamos começar, então, tá? Vocês estão me vendo mexendo, então? Não. Tá tudo bem, Fraser. Tá mexendo direitinho. Então, boa noite, pessoal. Então, que bom estarmos aqui juntos de novo para mais essa sessão imperdível do Global Stroke Alliance, né, com dois ilustres colegas que vão nos falar, então, de neuroimagem na fase aguda do AVC, o Heitor, que vai falar de ressonância, e o Francisco Montealverne, que vai falar de CT perfusão. Os dois têm muita experiência, certamente a gente vai aprender muito com eles, então a gente vai começar com o Heitor. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Vamos começar, então, e a gente fecha o vídeo e o áudio para facilitar aqui a apresentação. Então, boa noite, pessoal. Eu queria primeiro agradecer o convite de todo mundo e é uma honra estar aqui com vocês. O tema da minha aula é ressonância magnética no AVC isquêmico e eu dividi a aula basicamente nesses três maiores tópicos, né? Eu vou falar um pouco da lesão isquêmica aguda e depois eu vou falar um pouco da circulação arterial. Vou falar só da intracraniana, até por uma questão de tempo, né? Falar da oclusão arterial, da circulação colateral. E uma terceira caixinha que eu coloquei aqui de diagnóstico etiológico, que é o papel da ressonância, né? Tanto na prevenção primária, na secundária, principalmente ali naquele exame de controle que faz depois, né? Para abranger um pouco mais. Então, primeiro falando do método em si, a gente tem a ressonância magnética e comparando principalmente com o método mais comum, né, que é a tomografia. Então, a definição tecidual, a riqueza de informações da imagem da ressonância magnética é muito maior. E com isso ela tem uma acurácia, uma sensibilidade, uma especificidade muito maior para dar o diagnóstico do AVC isquêmico. E também de quando não é AVC isquêmico, né, para você detectar outras alterações de diagnóstico diferencial desses pacientes. É um exame mais rico. Mas isso não quer dizer que ele é ideal. Ele ainda é um exame indisponível. É muito difícil você ter uma ressonância no serviço de emergência 24 horas para paciente que chega com AVC, ou um paciente que chega e a ressonância está com a agenda vazia para poder entrar na máquina direto. Então é um exame com baixa disponibilidade, com baixa acessibilidade, com alto custo a ressonância magnética, né? Então tudo isso a tomografia ganha. A tomografia também ainda é um exame mais rápido, a ressonância magnética está melhorando quanto a isso, mas a gente ainda tem outras vantagens técnicas da tomografia computadorizada, principalmente quando você vai botar um paciente com AVC hiperagudo na máquina, ele precisa ficar ali 10, 15 minutos parado, é difícil no paciente que está com AVC hiperagudo, e também às vezes você não consegue colher as informações que você precisa para fazer o exame, né? O paciente pode ter um implante coclear, um marca-passo, algum outro antecedente que ele não pode fazer o exame, e você às vezes não tem nem como ter essas informações se o paciente não tiver um antecedente ou se ele não estiver comunicando bem, né? Então tudo isso faz com que a tomografia computadorizada ainda seja, e provavelmente vai continuar por muito tempo sendo o exame mais comum nessa fase, né, para definir a conduta no AVC hiperagudo. O protocolo de exame, eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente faz principalmente a difusão, o FLE, essa sequência aqui, SWI ou T2 gradiente, é uma sequência para avaliar sangramento, e a gente tem essas sequências sensíveis de fluxo, né, que a gente chama de TOF, que é Time of Flight, que é a sequência que a gente faz para avaliar a circulação. Em alguns casos, a gente faz também a perfusão por ressonância magnética, mas eu também não vou entrar nessa janela hoje não, já vai ter perfusão demais com o Montealverne hoje. Então, começando a aula, a gente vai começar falando da lesão isquêmica aguda. Então, o que é que a gente vê no exame de ressonância magnética? É o edema citotóxico. O que é o edema citotóxico? Então a gente vê aqui o capilar normal, aqui um edema vasogênico e aqui o edema do AVC, que é o edema citotóxico. Ao contrário do edema vasogênico, que sai aqui pelas junções entre as células endoteliais, sai a água e sai o plasma, no edema citotóxico a água vai para dentro das células.
A água, o plasma, por causa de disfunção de membrana, vai para dentro das células. O que a gente avalia na sequência da ressonância magnética é a mobilidade dessas células de água. Você joga um campo magnético e você vê se essas moléculas de água estão se movimentando livremente. Como elas estão dentro da célula, como é um líquido intracelular, você tem uma restrição à difusão. Então, isso aqui é o que a gente procura na lesão isquêmica aguda de um paciente com AVC. É a restrição à difusão. Como é que isso aparece? Então, no edema citotóxico, ou no edema em geral, você vê nos dois o hipersinal no flare. A restrição à difusão é esse aumento no sinal, na sequência de difusão. Você vê esse hipersinal na difusão. E você tem essa contraprova aqui, que é o ADC. Essa sequência é quantitativa, você consegue medir o tanto que está a difusibilidade da água. Então, como tem restrição à difusão, a difusibilidade está pequena, então ela fica preta. Então, o vínculo cerebral aqui da edema citotóxico é hipersinal na difusão, hipossinal na ADC, restrição à difusão. No edema vasogênico, não. Você vê aqui, se você olhar o hipersinal no flare, ele tem também hipersinal no ADC. A difusibilidade está aumentada, o líquido está no interstício. Isso aqui é o que a gente chama de efeito T2. Tá vendo que o líquido está branco aqui. Essa sequência ela é ponderada em T2. Por isso que a água fica branca aqui. Não é restrição à difusão. Isso é efeito T2. Outra diferença é essa daqui. O edema citotóxico pega córtex. O edema vasogênico não. Desenha o córtex. É um achado que a gente chama em dedo de luva. Então, assim, esse padrão de imagem, pegando o córtex, restrição à difusão, ADC baixo, é o achado de imagem que nós vamos procurar na lesão isquêmica aguda. Mas esse achado não se repete igualzinho por todas as fases, né? Então, a gente vai começar detalhando um pouco mais sobre qual é o papel da ressonância magnética nessa fase hiperaguda. Então, quando você bota o paciente suspeito de AVC isquêmico, você coloca ele para fazer um exame de imagem, a primeira coisa que você tem que fazer é excluir a hemorragia. A sensibilidade da tomografia e da ressonância para detectar esses hematomas lobares é muito semelhante. Então, assim, esse hematoma grande você consegue ver fácil, tanto na ressonância quanto na difusão. Eu escolhi esse caso para mostrar para vocês alguns pitfalls. Então, o primeiro é que o sangue pode restringir a difusão. Então, não necessariamente tudo que restringe a difusão é pus ou AVC. Então, sangue também pode restringir a difusão. Mas esse aspecto de imagem aqui, de hipersinal, de extravasamento de contraste, hipersinal em T1, hipersinal em T2, as margens aqui da lesão, isso não é um achado de isquemia, isso é uma hemorragia. E o outro achado que eu queria mostrar é isso aqui. Isso aqui é a sequência que a gente chama de SWI, SWAN, tem lugar que faz gradiente. O sangue na fase aguda, ele não fica preto aqui. Não necessariamente tudo que é sangue vai ficar preto no SWI. Pode ficar branco também, principalmente na fase aguda. Ele vai ficar preto quando ele vira tudo hemosiderina. Como eu falei, a sensibilidade da tomografia e da ressonância para isso daqui é muito parecida, que é o que define conduta. O que a ressonância fala mais? Fala mais disso daqui. A ressonância vê esses microsangramentos. Eles estão até citados no guia da American Heart Association para você avaliar eles na ressonância magnética, porque já teve artigos falando que esses microsangramentos aumentam a chance de sangramento, mas isso não deve definir conduta. O que esse pode trazer informação adicional, por exemplo, num caso desse, você vê microsangramentos no cerebelo, na ponte e no tálamo. Então você pode falar com mais confiança que isso é uma hemorragia lobar hipertensiva no paciente hipertenso de 48 anos. Então, depois que você exclui a hemorragia, o que você vai fazer? Você vai localizar e estimar o volume da lesão isquêmica. Então, esse era uma paciente de 85 anos, teve uma desorientação súbita, chegou com um ictus de 6 horas. E aí a gente vê lá, hipersinal cortical na sequência da difusão, que se estendia aqui, né, por essas 4 imagens. Por que é importante estimar o volume da lesão isquêmica? Talvez não para todo mundo, mas muitos serviços têm um cutoff, né, um limite, um threshold de volume. Que a gente, na máquina, né, na workstation, a gente consegue ir desenhando córtex por córtex para medir.
Mas tem uma forma mais prática, né, que é essa forma aqui, ABC dividido por 2. Você pega os maiores eixos transversais aqui do maior corte, né, então aqui deu 4,5, 2,4, e você multiplica por uma estimativa da espessura, né, que é o número de cortes e a espessura do corte. Muitos casos, a maioria absoluta, a espessura do corte é 0,5 centímetros, como era nesse daqui. Então você vai e multiplica um diâmetro pelo outro, pela estimativa da espessura, divide por 2, um volume estimado de 10,8. Já tem vários artigos comparando, né, o volume estimado pelo ABC2 comparado com o volume se você for lá e desenhar. Esse método, ele subestima um pouco o valor da lesão. Se você pegar vários casos e você comparar o volume médio medido assim, o volume médio medido manualmente, ele vai dar um pouco menor, mas a diferença não é significativa. Se você precisa de agilidade, se não tiver uma workstation para processar, essa é uma boa forma de você estimar o volume da lesão. Então tá, você excluiu a hemorragia, você estimou o volume da lesão, próximo passo é você identificar tecido viável. Como a gente faz isso na ressonância? Então aqui eu queria frisar com vocês esse achado, né, que é o mismatch de flare e difusão. Esse termo é importante que a gente saia da aula sabendo. O que é o mismatch flare e difusão? Então eu vou contar uma história para vocês, que é a história da minha avó. Literalmente a minha avó, 82 anos, estava pegando um sapato antigo no armário, subiu num tamborete, numa banqueta, não sei como é que vocês chamam por aí, e caiu. Quando ela caiu, ela quebrou o punho, foi internada, teve que operar. Quando estava recebendo alta, depois ela falou que desde quando ela caiu, ela estava com um zumbido. Botamos na ressonância magnética, ela tinha dissecado a vertebral dela. Pouco tempo depois, eu acho que 1 semana, 2 semanas, 3 semanas depois, eu recebo uma ligação da minha mãe às 6h30 da manhã, falando que a minha avó acordou completamente desorientada. Minha mãe acorda muito cedo, quase todo dia vai lá de manhã. Chegou lá, ela não sabia nem onde era que ela estava, completamente desorientada, me ligou desesperada, e eu, como bom radiologista tigre, o que falei? Leva ela para ressonância. Claro que deu tudo certo, mas eu me arrependi depois dessa decisão. A cidade era de Teresina, né, uma cidade pequena, ela morava perto da máquina, e em 20 minutos ela estava dentro da sala. E aí o que apareceu? Apareceu isso. Ela tinha uma lacuninha aqui já antiga, mas ela tinha uma restrição à difusão aqui, pegando o corpo caloso e aqui até as margens aqui, né? Preto no ADC e que no FLE não era positivo, né? Restrição. Esse padrão que eu quero que vocês lembrem. Restrição à difusão, FLE negativo. Esse tipo de lesão, que tem restrição e tem FLE negativo, ele é o que a gente chama de mismatch flare e difusão. O que isso significa? Que a lesão é precoce. Primeiro a lesão fica restringindo no flare, depois ela aparece primeiro ela restringe na difusão, depois ela aparece no flare. E por que isso é tão importante? Porque em pacientes, principalmente nesses casos, o paciente acordou desorientado, ou você chegou na casa da sua avó, vou largar as vó de mão, né? Ou tipo assim, o paciente chegou e a última vez que ele foi visto foi há muito tempo, ninguém sabe que horas foi. Se você faz o exame de ressonância magnética e esse paciente tem uma lesão que restringe no flare e que é negativo, ou que restringe na difusão e que é negativa no flare, isso indica que é uma isquemia precoce. Isso indica que é uma isquemia com menos de 4 horas e meia. E esses pacientes melhoraram com o uso de trombolítico endovenoso. Essa talvez seja hoje a aplicação mais específica de que mostra benefício da ressonância para a tomografia computadorizada. É esse tipo de lesão que mostra uma isquemia precoce para esse tipo de paciente que você não sabe que horas foi o AVC. É a única forma que você tem de avaliar se tem tecido viável ainda? Não. Você tem também, como o Down descreveu, o que a gente chama de mismatch clínico radiológico. O que é isso? Você tem um paciente com um infarto pequeno, então, por exemplo, um infarto com menos de 30 ml, com um NIH grande. Então, se você tem um core pequeno e a manifestação clínica demonstra uma área hipoperfundida grande, isso indica também que você tem um mismatch clínico radiológico, você tem tecido a salvar. Então, a ressonância tem essas ferramentas para você identificar a possibilidade de tecido viável. E é esse o papel da ressonância
nessa avaliação da lesão isquêmica aguda no paciente hiperaguda, né, no paciente que chegou e precisa do diagnóstico. Depois dessa fase hiperaguda, né, depois que passa a fase de você dar o diagnóstico da lesão hiperisquêmica, nesse intervalo de 24 a 48 horas, você sai dessa fase do edema citotóxico e você parte para uma fase de liberação de citocina e atividade inflamatória. Então, a restrição à difusão começa a diminuir, fica até estável, pode até ficar estável por algum tempo, e começa a aparecer edema vasogênico. E aí a gente entra numa outra fase, que é a fase subaguda, que as complicações já são completamente diferentes, né? Você já tem um efeito de quebra de barreira por causa da isquemia. E tem dois padrões de imagem que eu queria frisar com vocês aqui. Um exemplo foi esse, de lesão subaguda, né? Esse paciente chegou, veio fazer exame, porque ele tinha tido um AVC há 6 dias, tinha feito uma ressonância no interior do Maranhão e não tinha feito a sequência de difusão. Foi para Teresina e o médico pediu para ele fazer a ressonância com difusão. E aí, quando ele fez o exame, eu comecei a ver o exame era esse daqui. Não tinha restrição à difusão nenhuma, e no flare parecia até que tinha um material aqui, leptomeníngeo. Até quando eu comecei a ver o exame, eu achei que era uma meningite. Aí, no contraste, o que aparece? Você vai lá e injeta e você tem esse realce cortical aqui, da necrose cortical, né? Isso é quebra de barreira hematocefálica com extravasamento cortical, muito sugestivo de AVC, né? Isso aqui é um AVC subagudo com necrose cortical e realce cortical. O nome desse efeito aqui no T2 e no flare se chama pseudonormalização. Ele é mais comumente descrito na tomografia, mas ele pode acontecer na ressonância magnética também. O contraste salva nesses casos. O outro extremo da pseudonormalização é esse daqui. É uma paciente, chegou, 33 anos, hemiparesia esquerda súbita, há 2 horas. Chegou, fez a tomografia sem contraste, tinha lá um trombo gigante na M1. E uma alteração isquêmica, o aspecto, estava bem grande, né? Quando você faz a anjo, você consegue ver melhor a área hipoperfundida, sem colateral nenhuma. Na época, não foi vista essa hipotenuação, não tinha stent retriever na Santa Casa na época, né? Esse exame faz tempo. E fizeram RTPA para paciente. E aí o que aconteceu foi isso. Então, lembra que eu falei que nessa fase predomina o quebra de barreira hematocefálica. O que significa quebra de barreira hematocefálica? Quando você tem quebra de barreira, você tem sangue, que é a transformação hemorrágica, extravasa o sangue pela barreira hematocefálica, extravasa o contraste pela barreira hematocefálica, então você tem realce, e você tem edema extravasando pela barreira hematocefálica. E lembra do que eu comentei lá naquele slide do edema vasogênico. Hipersinal na difusão, ADC branco. Então, esse é o espectro. Sangue, contraste, edema, que a gente vê na fase subaguda. Mas, claro, esses são 2 casos extremos, né? Um pseudo normal e outro evoluindo com uma tragédia, né? Então, geralmente fica no meio do caminho. Então, tá, a gente viu qual é o espectro de imagem ao longo do tempo, mas qual é a sensibilidade, qual é a acurácia da ressonância magnética comparada com os outros métodos, né? Então, primeiro comparando com a TC, eu gosto desse trabalho porque com essa tabelinha aqui a gente consegue mais ou menos contar uma história. O que esse trabalho fez? O que esse trabalho fez? Ele considerou aqui o aspecto da difusão como um padrão ouro, e esses pacientes fizeram tomo e difusão. E o que a gente consegue ver comparando os resultados do aspecto da difusão com os resultados do aspecto da tomo? Se você tem uma lesão pequena, então se você tem um aspecto grande de 8 a 10, você teve 39 pacientes que tiveram aspects de 8 a 10. 39 pacientes com lesão pequena. Você errou 16, você errou quase metade dos pacientes. Quando a lesão é grande, de 35, você acertou 24. Então, quando você avalia a sensibilidade da tomografia com a ressonância, você percebe que para lesões pequenas, a ressonância é muito melhor. Você erra mais na tomografia quando você está vendo uma lesão pequena. E eu queria botar esses 2 adendos ainda. Nas primeiras 3 horas, quando a lesão é muito precoce, e que
você consegue melhorar um pouco isso se você avaliar o aspects pela angiotom. Quando você injeta o contraste, essa sensibilidade de 0,6 e essa especificidade de 0,7, elas aumentam um pouco. Não aumentam muito, mas aumentam. O contraste ajuda. E a perfusão, então eu não vou entrar muito no tema do Monte Alverne, mas para a gente comparar um pouco a ressonância com a perfusão, eu vou primeiro contar um pouco da história da perfusão, né? Então, eu tenho algumas ressalvas com a perfusão, mas que estão melhorando ao longo do tempo. Então, isso aqui é um trabalho antigo, com os primeiros softwares de perfusão que foram feitos lá, isso aqui eu acho que foi em 2013 ou em 2014. O que esse trabalho fez? Ele pegou 35 pacientes. Cada paciente desse aqui é um paciente, né? Cada coluna dessa são 35 pacientes. Você pegou cada um deles e você avaliou duas coisas. Esse volume aqui, ó, esse volume vermelho, ele fez uma perfusão na entrada. E o volume azul é o volume de infarto final 24 horas depois do AVC. Então, esse volume vermelho era o volume do infarto irreversível, considerado core, pela máquina de perfusão na entrada. E esse aqui foi o volume de infarto final. Então, o paciente teve 200 ml de core estimado pela perfusão e o volume de infarto final dele foi menos que 50. Então, a perfusão, ela, naquela época, ela superestimava o tamanho do infarto final. E você via que isso se repetia pelos 35 pacientes. E por que isso é ruim? Por que superestimar o tamanho da lesão é ruim? Porque, como a gente falou, a gente tem um threshold, né? A gente, em muito lugar, trabalha com um cutoff de valor de lesão, né, de core para você tratar o paciente. Então, por exemplo, se você considerou no seu serviço 100 ml, eu não vou tratar o paciente com mais de 100 ml. Todos esses pacientes aqui, eles seriam excluídos de tratamento, mas nenhum deles teve um infarto maior do que 100 ml. O que isso significa? Esses são pacientes que teriam sido tratados se você não tivesse feito a perfusão. Então, superestimar o valor da perfusão foi o primeiro grande problema que ela teve, né? Depois a gente passou para outro problema, né? Começaram a aparecer outros softwares, e aí acontecia isso, né? Você pegava o mesmo exame de perfusão, esse aqui era o volume de infarto final dele, isso aqui era Philips, isso aqui era Siemens, isso aqui eu acho que era Rapid, ou o contrário de um com o outro. Mas cada software dava um core diferente, um volume de core diferente, um volume de penumbra diferente. Então, essa falta de padronização, quando começou a aparecer outros softwares, começou a aparecer também. Aqueles mesmos 35 pacientes que eu mostrei lá no primeiro slide da perfusão, eu peguei esses 35 pacientes e eu rodei nos softwares mais modernos, né? Isso foi em 2018, eu acho. Que aí eu rodei no Rapid, rodei no Philips e rodei no Oleia. E aí o que a gente via era isso. Ainda a padronização, se você pegar o volume de core de cada paciente nos 3 softwares, a maioria está parecido, melhorou, mas ainda tem alguns casos de discrepância de um software para o outro. A perfusão ainda precisa evoluir, principalmente nessa padronização de um software para o outro. Esse é o estudo mais recente que eu li, que foi bem feito sobre isso, né? O que esse estudo fez? O paciente fez a perfusão por tomografia na entrada e fez a difusão com 24 horas depois. O que ela achou? Então, quando você vê a perfusão na entrada, o volume médio de AVC era 7 ml. Na difusão, 24 horas depois, era 30 ml. Então, pelo menos aquele problema antigo lá, que você superestimava e excluía, ele parece ser raro. O artigo até comenta isso. É raro hoje você superestimar com a perfusão. Mas, aqui, por exemplo, você não pode falar também que subestima, porque ele pode ter crescido o infarto, né, da entrada até as 24 horas depois. Então, assim, o fato dele... Esse aqui foi outro achado do artigo, né, que eles não acharam associação com o tempo de reperfusão. Então, o que isso quer dizer? Se fosse em crescimento de infarto somente,
o paciente que reperfundiu primeiro, ele reperfundiu rápido, ele teria que ter menos crescimento do que o paciente que reperfundiu tarde. E a gente não achou, eles não acharam associação nesse trabalho. Então, assim, outra evidência que pode estar ainda subestimando também é se você olhar os dados do Diffuse e do Dawn, porque também deram pequenos volumes de CTP, né? Então, a tendência hoje, pelo menos na minha opinião, é que esses softwares eles estão subestimando um pouco o volume do core, né? E, então, assim, resumindo, a moral da história que eu queria falar para vocês é que a ressonância não é perfeita. Não, tem vários relatos de lesão irreversível restringindo a difusão que regride, mas ela ainda é o nosso padrão ouro para a gente avaliar a lesão isquêmica aguda. Agora, um pouco mais rápido, né? Vou só terminar aqui rapidinho falando da circulação arterial e do diagnóstico etiológico. A circulação arterial, a gente vai falar de duas coisas, né? A gente vai falar do trombo e vai falar da colateral. Essa aqui era uma paciente de 35 anos, no pós-parto, que evoluiu com hemianopsia direita. O que foi que aconteceu? Ela desceu, né? Essa paciente, a gente lá os exames aqui era da maternidade dela. E ela desceu correndo lá para fazer o exame, mas ela tinha uma isquemia no território da artéria cerebral posterior, que já tinha alteração no FLE. Fez a anjo cervical também, e aí a gente viu que ela tinha dissecado aqui a vertebral, né? Tinha uns pseudaneurismos aqui. A resolução não ficou tão boa, mas vocês podem acreditar em mim que tinha uns pseudaneurismos aqui na vertebral do lado de cá. E no exame do crânio, né, na circulação do crânio, isso que eu queria focar com vocês, né? Para você avaliar o trombo, você tem que olhar essas duas sequências, né? O TOF, que é uma sequência de fluxo, a maioria das vezes ela é feita sem contraste, e o SWI, que é onde você vê o trombo. O trombo, ao contrário do sangue, ele é pretão. Então, por exemplo, a gente olha aqui que no TOF, o segmento P4 aqui, ele vem e para, do lado de cá continua. Isso aqui a gente vê todo dia em indivíduo assintomático, que quanto mais distal e menor o calibre, ele pode realmente parar. Mas uma das vantagens da ressonância é essa daqui, né? Você tem várias sequências e você sincroniza uma com a outra. E aí você acompanhando aqui o TOF, você vê que onde para o sinal, você tem isso aqui que a gente chama de blooming, que é esse marcado hipossinal na sequência suano, ou no gradiente, né? Nas sequências de suscetibilidade ao gradiente. Isso aqui era o trombo da paciente, né? Então, a sensibilidade da ressonância para detectar o trombo é até maior do que a da tomografia. Você consegue ver até trombos menores como esse, que você precisaria de uma pessoa extremamente treinada para ver no exame de angiotomografia, né? E assim, quanto mais proximal e quanto maior esse trombo, mais óbvio ele fica ao olho, né? Então, você vê aqui um trombo de M2, né? No TOF você vê que só tem um raminho de M2 saindo aqui, mas no SWI você vê o bloom, né? O artefato imenso aqui na bifurcação, né? E nos ramos de M2. Esse aqui era outro paciente com um trombo em M1 distal, e esse aqui era outro paciente ainda com um trombo ainda mais extenso, né? Proximal e pegando a artéria cerebral média. Quais são as vantagens da ressonância magnética para a tomografia, né? Então, primeiro é essa localização do ponto de oclusão da circulação, né? O ponto da localização do trombo, onde é que ele começa. Então, isso aqui é raro, mas não tão raro assim. Acontece, tem relatos de até 10% dos casos, alguns até mais, chegando até 20% dos casos. Você não tem a opacificação de nada, né? A falha de enchimento, você vê do lado de cá, que ela pegou toda a carótida interna e vem aqui pela cervical. O ponto que o contraste parou de mexer foi aqui, foi no segmento cervical da artéria intracraniana. Quando você vê essa aqui é uma fase tardia da angiotomografia, né? Eu peguei isso aqui da imagem da perfusão, peguei uma fase bem tardia da perfusão, e aí você vê que, na verdade, o contraste chega aqui, né? O contraste chega no segmento terminal e volta aqui no distal de M1. Isso aqui, só essa falha de enchimento aqui, que pegava a IKT até o M1 proximal, é que era trombo. O resto tudo era o que a gente chamava de pseudo-oclusão. Esse tipo de achado é bem difícil de acontecer e até improvável de acontecer num exame de ressonância magnética, porque você ia ver o blooming aqui nesse segmento, né? Então você saberia exatamente onde é que o trombo começa.
Isso é raro, mas isso daqui já sim é mais comum. É você saber onde é que o trombo acaba. Porque na angiotomografia, isso frequentemente você vê até onde é que o trombo começa, mas você não vê onde é que ele termina. Isso é importante para você tomar a decisão? Não tanto. Então, tipo assim, você precisa saber hoje, para você incluir o tratamento, onde é que o trombo começa. Mas a extensão do trombo, né, o burden, né, o volume do trombo, ele tem vários impactos, né? E esse aqui foi uma análise que a gente fez lá com o grupo do Mr. Clean, que a gente avaliou o CBS. O CBS é uma avaliação de volume do trombo indireta, né? Quando é 10 é porque o trombo geralmente é pequeno e distal. Quando é 0, ele é grande e proximal. E isso daqui é uma coisa que eu acho que vai ser uma tendência que a gente vai ver cada vez mais, como a gente viu no aneurisma. Então, dependendo do tamanho e do volume do trombo, o impacto no prognóstico dos pacientes é diferente, baseado em que tipo de tratamento foi feito. Se foi um stent retriever, se foi aspiração, ou outras modalidades que eles usaram lá nos pacientes do registro. Então, assim, eu acredito que a tendência, como aconteceu nos aneurismas, é que cada vez mais modalidades de tratamento vão aparecendo e talvez justamente essa extensão e esse volume do trombo possam impactar esse tipo de tratamento. Mas isso ainda é a nível de pesquisa, mas essa extensão tem impacto no prognóstico do paciente e a gente às vezes perde ela na tomografia. O que a gente ganha com a tomografia? É a avaliação da atenuação, que eu não acredito que serve para muita coisa, mas da permeabilidade sim. O que é a permeabilidade? Você vê o realce do trombo. Você pega o trombo no pré-contraste e compara com o trombo no pós-contraste. Você vê o realce desse trombo. Esse realce do trombo, ele, principalmente em trombos distais e pequenos, já tem muitas evidências falando que eles respondem muito bem ao trombolítico endovenoso. Trombo distal pequeno e muito permeável. Nas discussões que a gente tem hoje, justamente, vai tratar um M2 distal ou não vai? Vai fazer trombolítico ou não vai? Então, esse parâmetro, né, essa permeabilidade do trombo, talvez venha a ser um papel importante para esse tipo de decisão. Mas, assim, não é dado ainda. A outra coisa que a gente avalia na circulação é a colateral, e a gente tem duas colaterais, basicamente, que a gente avalia no exame de AVC. É o polígono. Então, por exemplo, esse paciente ocluiu a AICA do lado de cá, né, a AICA intracraniana. E ele, pelo polígono, conseguiu sustentar a circulação do lado de cá. Tanto é que ele teve pequenos AVCs aqui, né? Ele teve um AVC muito pequeno porque o polígono sustentou. Esse polígono eu vejo excelente no TOF. Não tem nenhum problema para avaliar ele. O que eu tenho dificuldade para ver é isso daqui. É a colateral leptomeninge. Como é que eu avalio a colateral leptomeninge? Eu vejo esse enchimento de ramos distais da cerebral média. Então, quando tem muito ramo distal aqui na cerebral média, é porque a circulação colateral meninge está bom. A colateral meninge, a leptomeninge, eu não consigo ver exatamente, né? Eu vejo sinais indiretos de enchimento desses ramos. Então, por exemplo, esse paciente, ele teve uma oclusão aqui em M1 distal, 0 de colateral aqui que aparecia para mim. Mas o infarto dele foi até relativamente pequeno. Então, ele deve ter uma boa circulação colateral. Como é que eu sei disso? Porque ele teve todo esse território aqui da artéria cerebral média que não foi infartado. Provavelmente porque ele tinha uma boa colateral. Mas eu não conseguia ver aqui. Porque são vasos pequenos, de fluxo lento, que provavelmente não aparecem no TOF. E a tomografia ainda dá outra vantagem para a gente, né? Então, a gente tem aqui, a gente vê aqui os ramos distais cheios do lado de cá, né? A colateral do lado bom. E do lado de cá, a colateral ruim. Mas, se a gente olhar aqui, é uma sequência, aqui eu preciso dar play. Um pouquinho, porque tu não consegue botar o... Mas se tu colocar aqui, ó, tu consegue mostrar, ó, a área e limpar, se quiser, né? Porque o pointer a gente não vê. Ah, desculpa, vocês estão sem ver o pointer esse tempo inteiro, né? Isso. É verdade, estamos, né? Por culpa nossa que a gente não... Isso é pegadinha, viu, Heitor? A primeira vez sempre acontece isso. Acho que não acredito nisso. Você pode começar de novo.
Brincadeira. Então, deixa eu só mostrar o vídeo aqui para vocês. Então... Peraí, deixa eu tirar aqui. Isso aqui é a grande vantagem, né, da angiotomografia, né? Então, a gente vê o lado bom começando a encher, isso aqui é a imagem fonte de uma perfusão. O lado bom começando a encher e o lado ruim, ele tem um delay, né? Ele tá atrasado, né? Ele começa a encher depois, mas a colateral tá boa, tá vendo? Então, é esse delay que provavelmente... Deixa eu voltar aqui para os slides. É esse delay que provavelmente não pegou aqui, né? Por isso que teve essa diferença de colóide lateral de um lado para o outro. Mesmo isso aqui sendo uma fase tardia. Então, para avaliação da circulação, a tomografia te dá uma dimensão a mais para ver o exame, que é o tempo. Você vê a avaliação dinâmica do exame. Então, ela ainda está bem à frente da ressonância magnética, né? E para terminar, eu só queria mostrar alguns casos para essa caixinha, né, do diagnóstico etiológico e prevenção secundária. Então, esse é uma paciente de 33 anos que vinha tendo parestesias recorrentes e aí teve uma epiostenia no braço e foi fazer exame. Aí ela estava aqui cheia de pequenos AVCs, né, na coroa radiada e centro semioval, e aí na angiorressonância ela tinha aqui esses pontos de estenose, né? E foi pro vessel wall e aí tava lá, né, o realce espesso e concêntrico da parede da vaso, né, tinha dos dois, mas do lado esquerdo muito maior, né. Ela teve um diagnóstico presumido de vasculite, não fez biópsia, não sei exatamente qual é o tipo, mas evoluiu muito bem, né, então com o tratamento ela tá melhorando bastante. Outro caso também para a gente mostrar é esse daqui, né? Essa paciente de 33 anos teve uma cefaleia thunderclap, veio fazer o exame de entrada, né? Por causa disso, fez só a angio intracraniana normal, sem área de isquemia, sem área de estenose. No dia seguinte, essa paciente teve uma ataxia de marcha aguda e funcionaram, ela estava com HSA. Voltou para fazer exame poucas horas depois e já estava lá, né? Com áreas de infarto nos cerebelos, e aí dessa vez fez a angio cervical e estava lá, né? Tinha dissecado as duas vertebrais, e aqui é o vessel wall, né? Mostrando que a dissecção aqui dos dois lados, mais do lado esquerdo e até intercraniana, né? Provavelmente por o motivo que ela estava com a HSA, né? E assim, a dissecção ela pode ser ainda mais capciosa do que essa, né? Porque ela pode manter o lúmen da artéria normal. Então esse é um paciente que faz aquela sequência 3D TOF, né? Essa aqui no caso com contraste, e aí se você vê só essa sequência, você passa batido, vai normal. Você faz as sequências T1, né? No caso desse aqui, um vessel wall, você vê o extenso hematoma parietal aqui, né? Que mantinha o lumen normal, mas que expandia, né, a artéria. Esse tipo de caso, numa angiotomografia, precisa de alguém com muita experiência e com muita expertise para detectar, né? Esse tipo de detecção, a ressonância magnética para avaliação da circulação cervical é incomparável. O último caso que eu queria mostrar era esse, era uma paciente idosa que estava em tratamento com CA de mama, evoluiu com a confusão mental, ataxia, caiu, bateu a cabeça. Eu fazia a ressonância e estava lá com a área de infarto no hemisfério cerebelar direito, que já estava chamando a atenção aqui do lado de cá, né? O exame acabou virando uma angiovenosa, né? E aí estava lá, né? O trombo no seio transverso e sigmoide direitos. Ai, desculpa. Peraí. Boa. Quem tá fazendo isso, eu não sei. Mas, muito obrigado. E era um infarto venoso, né? Aquela restrição à difusão, na verdade, era um infarto venoso. Então, assim, nessa caixinha, né, o que eu queria falar, duas mensagens principais. A primeira é que o vessel wall não é modinha, né? Tipo assim, eu defendo já há muito tempo e já está sendo implementado em muitos serviços que, pelo menos para angio cervical, tem que fazer em todos os exames, né? Tinha essa discussão se vale a pena fazer em 1,5 Tesla ou se vale a pena fazer em 3 Tesla só, mas todos esses casos que eu mostrei foram feitos em 1,5,
Talvez no 3 Tesla você perca uma vasculite de pequeno vaso distal, mas vasculite já é a exceção, vasculite pegando só pequeno vaso distal é a exceção da exceção da exceção da exceção. Então, assim, ela resolve para dissecção, resolve para maiores casos de vasculite. Isso não quer dizer também que você tem que fazer um exame de VCOL quando o paciente chegou no pronto-socorro e está suspeitando de AVC. Não. O papel da ressonância principal que eu vejo hoje é nesse exame de controle, nesse exame de 24 a 48 horas. Você vai marcar depois que você tratou o paciente. Porque tanto você pode ter esse diagnóstico etiológico mais elaborado, como também a ressonância magnética ainda é a melhor ferramenta de prognóstico. De todas as variáveis que a gente tem de ressonância, é o aspecto da difusão a que melhor consegue prever como o paciente vai evoluir. Então, por imagem, essa é a melhor ferramenta de avaliação de prognóstico que a gente tem. Então, eu defendo muito que esse exame de controle, né, que é feito 24, 48 horas depois do AVC, seja de ressonância por causa disso. Então, para terminar, a ressonância é sim um método seguro e eficaz no manejo do AVC. Ela consegue dar todas as informações para o tratamento do paciente agudo. Teve um papel ampliado nos trials recentes, principalmente quando você não sabe que horas foi o AVC, mas ainda esbarra em limitações técnicas e disponibilidade, né? E que o principal papel que ela tem hoje é justamente nessa avaliação, nesse exame de controle, né? Nessa definição de prognóstico e de etiologia. Peço desculpa a todos aí por perceber só no último slide que eu estava sem pointer, mas queria agradecer novamente. Qualquer coisa vocês podem mandar um contato aí, que está aí meu e-mail. Muito obrigado. Não, imagina, a gente agradece muito. Se precisar, o pessoal pergunta, aí tu mostra ali onde é que é, não tem problema nenhum. Excelente aula, né, Heitor? Muito boa aula. Excelente, Muito boa mesmo, parabéns. Aí. Olha aqui, ó, vamos ver. Ó, a aula maravilhosa, o pessoal tá elogiando aqui. Perguntas para o Heitor antes da gente começar com o Monte Alverne, comentários. Léo, Otávio, Gil. Eu tenho... Heitor, é muito boa a aula. Tem uma pergunta do Bernardo, acho que de repente eu vou privilegiar do Bernardo, ou vou fazer a minha primeiro tentando várias. Então, só rapidamente. Você falou de um ponto que é sobre perfusão e ressonância, que eu acho que o Franzé vai comentar mais na sequência, que é que a perfusão hoje está subestimando o core final comparado na ressonância de controle. Considerando que a ressonância de controle trabalha, você está falando de edema citotóxico, você não acha, qual é a tua opinião sobre isso? O que você acha? Que há um aumento do core pela entrada de líquido intracelular e a diferença de core mensurado pela perfusão inicial pode estar acontecendo justamente por esse inchaço da célula, esse edema que leva a aumento de volume e justificando uma diferença hoje entre o que a gente tem na fase aguda e no controle? Então, tem dois argumentos contra isso, né? O primeiro é o que eu até coloquei no slide. Não teve associação com nenhuma variável de reperfusão. Então, se fosse só isso que explicasse, eu esperaria que o paciente que reperfundiu em 20 minutos crescesse menos AVC do que o paciente que reperfundiu em 2 horas. Entendeu? Esse outro paciente era para ter crescido muito mais o AVC da entrada para as 24 horas. E não teve essa associação. Eles procuraram essa associação no artigo e não acharam. E o outro argumento que eu acho relativamente importante é que em todos esses trials que avaliam esses pacientes, os volumes repetidamente são pequenos. Até no trial dos pacientes com wake up, lá, que eu mostrei lá do mismatch flare difusão, o volume médio era 2 ml. Então, tipo assim, a gente está vendo isso se repetindo muitas vezes, né? Que os volumes vêm pequenos. Essa é mais subjetivo do que objetivo. A evidência empírica que eu tenho é desse artigo que foi publicado, né? Perfeito, obrigado. Tem as perguntas do Bernardo ali, né? Tu podia comentar sobre o papel do Black Blood junto com a perfusão e com, né, o VESOL, as circunstâncias em que tu acha que isso é mais útil para a avaliação intracraniana? Então, a principal indicação que eu acho que o VESOL tem hoje é para prevenção primária mais do que secundária. Porque é a hemorragia na placa que só o VESOL mostra,
ela é mais importante para você saber se o paciente vai evoluir para um AVC do que o grau de estenose. Então, tipo assim, a gente está perdendo hemorragia de placa que só o VCO vê, que o paciente pode na prevenção primária, né? Então, isso sim. A perfusão também é outro para prevenção primária importante. Então já tem muito lugar que está fazendo ASL para anjo cervical por causa disso. Porque se você vê que já tem alteração perfusional, se já está diminuindo, tipo assim, a chance desse paciente evoluir para isquemia é maior também. Eu não sei exatamente comparado com o grau de estenose, qual é o mais sensível, mais específico, isso eu não sei te falar de cabeça. Na prevenção secundária, né, no exame de controle, aí eu já acho que, tipo assim, são exceções, mas acontecem, né? Tipo assim, se você está num centro terciário e tal, que você está investigando o paciente a fundo, eu acho que vale a pena fazer. Mas eu também não vou dizer assim, tem que fazer, tipo assim, que é uma coisa imprescindível, que você está errado se você não fizer também, entendeu? Sim. Eu acho que eu faço de rotina em todos os lugares que eu trabalho, eu faço o VCO em toda anjo cervical. Mas assim, intracraniana não, né? Porque já é exceção da exceção. Não sei se eu te respondi. Sim. Tem mais pergunta aí, né? Tem o Ricardo Salti. Isso. O Ricardo de Ribeirão, né? Para serviços em que não tem Rapid, tu achas que dá para usar o ABC sub 2 para estimar o core, para fazer um protocolo do Down? Já que no Down com ressonância, a função do Rapid era apenas calcular o volume e restrição da difusão? Calma, peraí, que... Na verdade, ele está dizendo o seguinte, no Rapid, no Down, a perfusão foi usada só para estimar o core, né? Na prática, o core no Rapid, na ressonância, é a difusão, é a lesão da difusão, né? Eu não tenho certeza disso, não. É basicamente a difusão, né? É basicamente a difusão. Na verdade é menos, né? É um menos pouquinho... porque ele usa um ponto de corte de 620, que talvez o Heitor vai saber dizer o que é o 620, mas é só o que está escuro o suficiente para estar abaixo desses 620 com ADC unidades baixo, né? de intensidade isso. Que é isso que a perfusão diz que é core, Não. threshold do... Eu não vou entrar na aula do Monte Alverne, mas assim, Pois é. basicamente, vocês lembram do vídeo que eu mostrei que tinha um delay de um lado para o outro? Sim. A perfusão, ela calcula o Tmax. O Tmax o que é? Ele pega cada pixel e faz um espelho de um lado para o outro. E ele vê o delay de um lado para o outro. Então, quando o Tmax está muito aumentado, mais que 6 segundos, mais que 10 segundos, ele considera aquilo como core, entendeu? Mas, assim, a translação, tipo assim, de como você vai transformar isso numa difusão, eu tô com dificuldade de entender como é que seria Mas eu feito. acho que não é perfusão. Ele fala realmente para que serviço que não tem Rapid, se dá para usar o ABCD2 para estimar core Eu mesmo, acho que sim, principalmente para pacientes... Assim, na verdade, o Rapid foi validado com a difusão, tá? Então, hoje em dia, o Gold Standard, apesar de não ser verdadeiro, mas hoje em dia o Gold Standard que a gente tem para determinar core, hoje em dia, ainda é a difusão. Sim. A gente sabe que pode reverter. Pode diminuir até 15%, mas hoje em dia, assim, então, core é a difusão. É o core. Então, assim, eu não teria problema nenhum para indicar trombectomia mecânica com pacientes só com a difusão. Não teria problema nenhum. Eu acho que trombectomia mecânica em janela estendida, usando só difusão. Pode fazer, porque você tá usando o Gold Standard que o Rapid foi usar. O Rapid foi validado contra a lesão na difusão. Tá? Então, o Down pode ser tocado, sem dúvida nenhuma, com protocolo até 24 horas, usando só a difusão como core, se você usar os critérios da difusão. Acho que não tem problema. Eu acho, Heitor, e Otávio, como você falou, eu acho que tem que pensar simples, né? Sim. Todos esses estudos de janela estendida, o Extend dentro também, foram estudos de um balão de ensaio para criar um ambiente perfeito, para poder comprovar a efetividade do tratamento. Então, é um mundo ideal. Então, isso é uma bolha, né? Então, dentro da selva de pedra, que é o que a gente vive, né? Guns N' Roses, né? Welcome to the Jungle. A gente aqui defende a Smart Perfusion. O que é a Smart Perfusion? Smart Perfusion do Brasil. Em vez de olhar a cor,
a gente usa o cérebro. Né? Então, se a tomografia for boa, é bem binário. Uma tomografia boa... É boa ou ruim, né, Fazé? Boa e ruim. Se a tomografia for boa, o cabo estiver ruim, banda pensa, lado morto. Banda pensa, tomo boa. Banda pensa, tomo boa, vaso entupido, tem que tentar fazer o procedimento. Então, assim, agora é claro que, por exemplo, eu sei da realidade, por exemplo, eu acho que a Gisele faz isso, faz a Letícia, eu tenho certeza. Quando você está longe do front, né, você está em casa, um neurologista vascular em casa, um neurointervencionista, para poder tomar uma decisão à distância de outro paciente avaliando um colo, não é fácil, né? Não é fácil. Quando então, assim, não tem alguém com expertise para decidir. Quando não tem expertise local. Exatamente. Então, assim, eu acho que a ressonância ela tem um grande papel da credibilidade, porque ela é fácil de interpretar. Para aprender. De maneira geral, o isquêmico, né? Uhum. Então, assim, agora a tomografia, essa tomografia, peguei nas carreiras para fazer, fui na bobagem de acreditar no fellow, né? Eu estou morrendo de preocupado quando acabar os fellow, porque não tem quem preocupa mais. Eu entrei na trombectomia direto, não chequei a tomografia, me disseram que era um aspecto bom, eu fui ver um aspecto 2. Entende? Entendo. E aí, quando eu cheguei e fiz a primeira imagem da angiografia, eu falei, rapaz, não tem colateral nenhum, tá estranho isso aqui, né? E aí eu saí para checar a tomografia e estava lá a confusão. Então, assim, é difícil, realmente, num ambiente em que você não está no front. A grande vantagem é essa. Agora, eu acho que é importante a gente desmistificar os procedimentos em janela estendida, seja trombolítico, seja trombectomia. No mundo ideal, você, institucionalmente, defende-se os protocolos avançados, mas não tendo, é melhor você confiar na sua tomografia e no seu exame neurológico. Falando nisso, tem dois comentários e perguntas boas aqui. Uma é assim, do ponto de vista prático, isso foi perguntado para o Gregory Albers também, vale a pena levar o paciente com ictus maior do que 6 horas direto para ressonância ou se usaria CT perfusão naqueles casos onde tem CT perfusão? O que vocês acham, pessoal? Isso não é uma resposta fácil, né? Bem, assim, se você tem, eu acho que é relativamente fácil, assim. Se você tem CT perfusão, você faz o conjunto da obra, CT, CTA, eu CT usaria, perfusão. eu também usaria. Porque, assim, avaliar a hemorragia, avaliar ABC hemorrágico em ressonância é muito chato, né, Heitor? Assim, você é um cara experiente, mas assim, várias vezes AVC profundo, o cara brilha na difusão, só um halozinho de hemosiderina, é um velho alçapão. Então, assim, agora você não tem isso, não tem perfusão, você não está examinando o paciente, você quer aumentar a fidedignidade da sua decisão, eu levaria para a ressonância se o cara estiver em condições boas, né? Não tivesse se debatendo, bulindo para todo lado, né? Porque também a ressonância tem um estressezinho para fazer. Agora, eu acho, Franzé, que além da questão da disponibilidade, né, do exame, e aí eu vou dizer assim, uma dicotomia que eu vivo aqui no Einstein, é assim, que a gente não tem o Rapid, né, acabamos de instalar, a gente não tinha, mas durante muito tempo a gente teve um protocolo ressonância fase aguda, e esse protocolo eu já medi de relógio, assim, é um protocolo que em aproximadamente 12 minutos o paciente termina, então não são feitas as sequências todas, né, então a gente não faz todas. A gente faz ângios só do polígono, né? Então, faz a difusão. Eu já interrompi sequência com 7 minutos, porque eu olhei a difusão e falei assim, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Acabou, E o hospital, na verdade, tem a estrutura. Então, eu tenho, na verdade, o meu código para ver se ressonância, que é quando eu tenho horário certo, quando a gente não tinha a perfusão. Então, acho que em alguns casos, dependendo da estrutura do hospital, você pode se permitir usar a ressonância direta com protocolos, na verdade, diferenciados. Não dá para usar o mesmo protocolo, né? Uma ressonância completa, né? Você escolhe, então você faz possivelmente difusão, você pode fazer um T1, faz uma sequência, a gente até faz perfusão também, mas eu já interrompi. Na verdade, muitas vezes, não precisa da perfusão, já vi que o vaso está fechado, só um toque do polígono, a decisão está tomada. Mas assim, posso... Pessoal, acho que você concordando só do Heitor falar, a gente tem um ponto que tem locais que tem ou perfusão, tem locais que tem ressonância, tem locais que não tem nada. Eu acho que
a gente ainda não tem a resposta para os locais que não tem nada, uma resposta definitiva o que fazer. Por mais que a gente tenha sido mais arrojado cada vez mais, eu sou um pouco conservador nesse sentido, porque eu acho que daí tem que ter um neurologista vascular muito bom olhando e um intervencionista muito bom para saber o que fazer. Surgiu opinião no chat aqui, talvez só tomo angiotome mais nada, trombectomia. Então, isso funciona muito bem para quem sabe olhar. É o que o Raul defende, é o que o Raul defende, a banda pensa, o vaso fechado e a tomo boa. Agora a gente tomografia, então, gente, tomografia é que nem vinho mesmo, né? Com o tempo mais passa, ela fica boa. O problema são os casos, como eu falei na aula do Raul, os casos em que o paciente é um wake-up stroke. E quando é um wake-up stroke, você não sabe que quanto tempo né? a tomografia está acontecendo. Você não sabe se ela é um vinho envelhecido ou se é um vinho fresquinho, tá certo? Então, esse é o problema, tá? Nesse momento, em wake-up stroke, eu acho que a ressonância é muito útil, né, nesse contexto, e sobretudo se você não tem o Rapid. Eu acho que é bem interessante, sim. Como a Gisele comentou, e eu acho que você pode fazer um protocolo mesmo bem restrito, e às vezes, se você já tem toda a hiperfusão, para que ficar fazendo? Interrompe e começa o MR lá na hora. O Down e o Diffuse usaram tomografia com perfusão mesmo em wake-up stroke, né? Então, se você tem toma e perfusão, você pode usar. Exatamente. E nenhum dos estudos mostrou interação do resultado com o fato do AVC ser um wake-up, né? Então, se aplicou igual. Isso. E eu acho que a gente está conduzindo agora. Eu vou deixar o Heitor falar. Porque assim, eu acho que a discussão principal da ressonância não é para trombectomia, que foi o que o Down e o Diffuse fizeram. Sim. É para o trombolítico endovenoso. Sim, é verdade. Para essa conduta do trombolítico, você não está validado, não saiu nenhum trial falando que você precisa fazer a perfusão e tal. O que você tem de evidência é mismatch flare de fusão. Tem um extend, na verdade, né? Que é até 9 horas que usou perfusão também, né? Mas o extend tem um glitchzinho, um problema, porque ele excluiu pacientes que eram candidatos imediatos à trombectomia, mas 70% dos pacientes têm oclusão proximal no estudo. Então tem esse paradoxo interno, e a gente vai resolver isso com o trial, né, doutora Gisele Sampaio, que ela vai começar em breve, que é um dos prolongamentos do Resilient que a gente vai fazer, que é justamente para resolver isso. Quem quiser doar para a gente fazer o trial, a gente tá precisando dinheiro, né? Pessoal, mais vamos passar para a aula do Franzé, gente? Excelente a tua aula, leitor. Parabéns, cara. Vamos ainda discutir agora sobre perfusão com o doutor Francisco Monte Alverne. Enquanto ele está colocando a aula, eu vou colocar uma pergunta aqui no chat para vocês. Posso pôr a aula, então? Pode ir colocando. Tá aparecendo aí? Tá, sim. Sim. Então, boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite da nossa querida Sheila para dispor sobre a hemodinâmica cerebral, assim que a gente definiu esse tópico. O objetivo dessa aula seria abordar 4 pontos principais que serão discorridos ao longo da evolução dessa apresentação. Deixa eu só ver o tempo aqui, só um minuto. Enquanto ele vai olhando, olhem ali no pool e respondam. Paciente com stroke, tendo toda a estrutura hospitalar, você usaria CT, perfusão ou ressonância, pessoal? A ressonância está ganhando. Tá valendo, hein? O Franzé vai fazer mudar de ideia, Franzé. Meu slide. Tá, então, gente, eu acho que é importante ter uma noção do conceito de tempo é cérebro, né? Isso vem da necessidade de um cérebro saudável, que é a penumbra, menos core isquêmico e maligna. Lembrando que quando você tem um aumento, você tem uma oligemia benigna, que caso não seja reperfundida, existe uma área que mantém-se viável. Ao longo do tempo, se estabelece uma área de penumbra, em que, não havendo a reperfusão, essa área vai evoluir para infarto, inexoravelmente, e, finalmente, a área de core isquêmico, que reperfundindo, não, você não tem viabilidade tecidual após a revascularização.
E o grande desejo das terapias de reperfusão e do manejo de neuro-UTI desses pacientes é evitar a progressão do infarto. Então, o tempo é cérebro, porque a gente sabe que existe uma relação direta o início do AVC clínico, um tempo de 17 minutos para piora, porém, quando a gente faz um reset do tempo com a neuroimagem, a gente observa que essa relação é mais linear, de forma que muitos têm discutido o fato de que, na verdade, a evolução do cérebro infartado é uma função do tempo dividido por constante. Isso é muito bem considerado dos dados do Diffuse-1, em que a gente vê que 50% dos pacientes eles são progressores, 30% progressores médios e 20% rapidamente progressores. Foi nesse ambiente que se construíram os trajes principais de janela estendida, o Diffuse-3 e o Down. Eles trabalharam nesse subgrupo de pacientes que têm uma progressão isquêmico mais lenta. Então, homenageando meu amigo Eduardo, marido da Gisele, que é um apaixonado por física. Então, existe, ativamente, a teoria da relatividade cerebral, em que o tempo ele é dilatado. A gente sabe que existe uma relação direta entre a velocidade e a gravidade. Quanto maior a gravidade, maior a velocidade do relógio. Quanto menor a gravidade, menor a velocidade do relógio. E isso também acontece no cérebro, a teoria da relatividade cerebral. O que é isso? É verdade que, na medida que o tempo evolui, a gente tem uma progressão do núcleo isquêmico, mas essa progressão ela não é homogênea entre as pessoas. Existem aqueles que são progressores lentos, como a gente comentou previamente, e os progressores lentos. Mas por que isso acontece? Qual é a mágica que cancelou a física newtoniana? O tempo é cérebro. Para a física einsteiniana, do tempo é relativamente cérebro ou a dilatação do tempo. São as colaterais. Os que têm boas colaterais, eles progridem lento, e os que têm colaterais ruins, eles progridem mais rapidamente. Desta feita, a função não é uma função direta do tempo, mas uma função das colaterais. O que as colaterais fazem? Ela poupa tempo, ela rouba o tempo do cérebro. Em outras palavras, ela o protege. E quais são essas vias de circulação colateral? Nós temos 3 vias principais. A principal, que é ativada quase imediatamente, quando possível, é o polígono de Willis, através da comunicante anterior e a comunicante posterior. Importante lembrar que a topografia do coágulo nesses pacientes, se for sobre a oclusão da carótida, era extremamente relevante. E é importante entender e fácil de compreender que as oclusões em T, elas bloqueiam o polígono de Willis, impedindo a progressão do fluxo cerebral pela anterior. Desta feita, existe uma predição direta, um valor preditor positivo para pior prognóstico nas oclusões em T, comparativamente às oclusões em L, que pega só M1, e as oclusões em I, que são isoladas de carótida. A segunda via de colateral são as colaterais leptomeningeas, que no contexto da oclusão vascular aguda é a principal via de recrutamento de supleância utilizada pelo cérebro. Aqui é o exemplo de uma clássica via leptomeningea pial pela convexidade cerebral, vindo da cerebral anterior para a cerebral média, pelo tronco antero superior, e pela cerebral posterior, através do ramo temporal posterior, para o lobo temporal. De forma que o Fabrício, que trabalha conosco aqui no HGF, demonstrou em conjunto com a Gisele, sob a coordenação do Raul, que os pacientes com bom perfil de colateral, naturalmente, de uma maneira geral, têm um desempenho funcional melhor do que os pacientes que têm uma pior colateral, trabalho publicado pela nossa querida Letícia de Brasília. Outro ponto importante de ser considerado é a terceira via de suplência no caso de AVC. São a via das perfurantes. Agora, essa circulação profunda dos núcleos da base, ela é uma via terminal. Normalmente, ela não tem grande colateral. De forma que a oclusão do coágulo local, se ele é próximo ao IM1, pegando as perfurantes, ou se ele é distal, poupando as perfurantes, tem extrema relevância na proteção da isquemia dos núcleos da base. Primeira mensagem:
As colaterais, elas salvam tempo, elas rejuvenescem. À esquerda, temos o Franzé Montealverne, hoje, um paciente sem colaterais, envelhecido, e à direita, como divulgado pelo Global Stroke Alliance, o Franzé Montealverne, há 15 anos atrás, ou hoje, talvez, se tivesse melhores colaterais. Colaterais presentes, tempo viável, tempo salvo. Primeira mensagem para casa nessa apresentação. Entramos, então, no terceiro momento dessa apresentação, que é a neuroimagem da hemodinâmica cerebral. A gente já viu esse conceito, que ao longo do tempo existe uma progressão do núcleo isquêmico. Então, como é que a gente avalia isso pelas técnicas de neuroimagem? Vamos pegar um caso de um senhor de 32 anos, com NIH de 22, uma tomografia que foi considerada na avaliação inicial com aspects de 5, ficou uma dúvida se era 5 ou 6. Então, a ANGIO-TC mostrou uma oclusão de M1 com um padrão de colateral inferior a 50%, uma gradação, como a gente utilizou no Resilient, de 1, de uma maneira geral. Então, se a gente considerar o processo de apregoado pelos guidelines mais recentes, esse paciente seria um tipo 2B. Então, a pergunta que eu lanço para o meu amigo Otávio e para elegante, intelectual neuroradiologista, o Heitor, e a nossa Madonna do AVC, Sheila Martins, se esse paciente ele deveria ou não se submeter a um procedimento ou se a gente beneficiaria ele de uma técnica avançada de imagem. O que é que você acha, doutor Otávio Pontes Marques? Quem sabe a gente vota para ver, não quer votar para ver o que o pessoal faria, Franzé? Está aberta já a enquete, pessoal. Você que manda, Sheila. Deixa o povo votar aí, Franzé. Vamos ver a enquete para ajudar o Otávio, né? Que aí o pessoal pode ajudar o Otávio a responder. Então, pessoal, 39 anos, tem 4 horas e 52 minutos de AVC com large core, aspect 5, M1 com oclusão. Qual é o melhor tratamento? Tratamento clínico, tratamento endovascular, cranectomia precoce ou neuroimagem avançada para decidir o que fazer depois? É faca na caveira aí, né, Franzé? É difícil. Exatamente. Franzé, você só não perguntou para mim, mas enfim, se for isso, não vai mais, nunca mais ser eu. Leia, elegante. Nunca mais eu vou ser 39, mas se for em mim, eu concordo com o público. Qual é o que o público disse aí que eu não estou vendo? Eu acho que dentro de janela, gente, assim, ó. Tratamento endovascular, a escolha. Dentro de janelas precoce, eu acho que mais imagem é menos, mais tempo perdido, né? Na janela precoce até 6 horas, né? A gente raramente precisa de neuroimagem avançada, né? Isso acho que é uma linha geral, tá? Mas talvez qual é o NIH do paciente, né? Qual é a praticabilidade dessa? Assim, o ponto aí, Otávio, é que assim, era um aspect de 5, tinha todo o lobo temporal queimado, né? Se a gente olhar aqui, ó, todo o temporal dele está queimado, certo? A região frontal anterior também, um aspect de 5, um large core, e por isso, se a gente for seguir os guidelines, teria um 2B, né? Axpenol Q6, sim, enfim. exatamente. Essa querela aí. Exatamente. Então, assim, de toda feita, dentro do nosso protocolo institucional, a gente faz de rotina a perfusão, né? Salvo quando a gente está dentro da instituição e você pode levar o paciente diretamente para trombectomia. Então, tá, mas o pessoal está perguntando qual é o NIH desse paciente, Franzé. 22. 22, tá, bem elevado. É esse, 22? 22, Uhum. Tá, a gente fez a neuroimagem avançada. Aqui a neuroimagem tinha um núcleo isquêmico avaliado do CBF de 69. Só um comentáriozinho aqui, Franzé. 22, do lado direito, né? É um AVC, é todo o território da cerebral média mesmo. Né? Quer dizer, o 22 à esquerda já é um M1, mas à direita é realmente todo o território da cerebral média. Sem dúvida. Enfim, então você vê pelo perfil da perfusão, que é um paciente que tem um large core, né, 69, batendo na trave, large core definindo maior do que 70.
com um importante mismatch, né? Tem uma área salvável 112, apesar de ter um núcleo isquêmico relativamente grande. Então, foi optado por fazer a trombectomia, né? Então, a gente vê, eu queria que vocês observassem bem, por favor, vamos centrar, aqui o lance não é discutir procedimento, é discutir a hemodinâmica cerebral. Vamos atentar à evolução da circulação colateral pela corticalidade, tá? E em vermelho aqui você vê a área que está em sofrência, que está em hipoperfusão. É uma extensa área em hipoperfusão. E se a gente vê aqui na parte mais posterior, a região parietal, a região occipital e a região temporal, é praticamente um vazio vascular, né? Cumpre salientar, é importante de notar isso, que toda essa parte posterior do lobo temporal não é esperado que tenha uma vascularização colateral pela carótida, porque ela vem de uma vascularização pial pelo ramo temporal posterior do segmento P1. Então, assim, esse vazio vascular, ele pode ter alguma perfusão que não está sendo visível porque não injetou pela vertebral, tá? Então, eu queria analisar com vocês, em posse dessa angiografia, em posse da angiotomografia e da tomografia, os parâmetros de perfusão. Primeiramente, eu queria lembrar que existem parâmetros mínimos para considerar uma tomografia por perfusão bem realizada. E desses, eu vou salientar um que muitas das vezes é despercebido, que é a leitura cerebral. As tomografias de 16 canais e 64 canais, elas só cobrem 8 centímetros. Se a gente for cobrir 8 centímetros do cérebro, a gente vai deixar mais ou menos metade do território da cerebral média sem ser coberto pela perfusão. Então, mensagem para casa, número 1, a gente tem que fazer uma cobertura cerebral completa com 16 centímetros. Se sua máquina for de 64 canais, infelizmente, você vai ter que fazer 2 SLAB para aquisição da tomografia. 2 bolos de injeção de contraste de 40 cc. Nas máquinas de 128 e 250 cc, você consegue fazer 16 centímetros de aquisição, e nas mais recentes de 512, você faz a angio-TC e a perfusão num bolo só. Então, quando você for avaliar a angiotomografia, existe um padrão de qualidade mínimo. Tem o ISO no perfusão. Você tem que avaliar a qualidade da curva, tanto arterial quanto venosa. Então, existe um AIF, que é o input arterial, o input venoso. Existe uma técnica chamada de deconvolução, que se usa transformar de Fourier para avaliar o sinal recebido, e depois se fala transformar de Fourier reversa para poder estabelecer qual é o sinal da base de todo aparelho de imagem que você avalia. Você tem uma perda do sinal na aquisição, sobretudo naquelas que são tempo dependentes, como é o caso da perfusão, e pelo próprio aparelho. Então, isso seria uma curva relativamente boa, ela tem que ser maior do que 80, e a fase venosa ela tem que ser maior do que a arterial, o pico, e tem um delay entre 3 e 10 segundos retornando de base. Aqui você vê, ela não retornou completamente, então não foi um exame de qualidade moderada. O que é um exame de qualidade ruim? Isso é uma curva ruim. Uma curva em que você vê muito artefato da aquisição na fase arterial. O ROI arterial ele está na base do crânio do lado direito. Olha onde é que está o ROI venoso, do VIF. Ele está praticamente no osso occipital. Então, isso não adianta interpretar. Você deleta a sua perfusão. Então, essa outra curva de perfusão é uma curva também ruim, um pico arterial achatado e um pico venoso muito dilatado, muito elevado. Isso geralmente acontece, a gente vê pela progressão lenta da curva de ascensão da perfusão em injeções de baixa dose de contraste, o volume foi baixo, ou porque perdeu no acesso, ou porque a bomba não funcionou, ou porque o paciente tem um débito cardíaco inadequado ou estenose de carótida. Então, isso não é uma curva adequada, não deve, por conseguinte, ser analisado. Terceira mensagem para casa, por favor, cheque a qualidade da sua perfusão antes da avaliação. Então, no nosso caso presente, a gente vai aqui trabalhar imaginando 3 ROIs para analisar. O ROI amarelo, que seria o ROI do AIF, para determinar o baseline. O ROI vermelho, que é na transição, na projeção do giro supramarginal do lateral e do frontal. E um ROI na região parietal, onde você tem
a proximidade da circulação colateral proveniente da rede pial da cerebral anterior. É importante, nessa discussão de hoje, que vocês entendam que perfusão cerebral é igual à rede colateral no AVC. Então, como é que seria isso na CTA? Em vermelho, a gente teria aqui o ROI da perfusão instalada, nesse caso hipotético, numa área que, como a gente vê na tomografia, já está completamente hipodensa. Na parte da alta convexidade, a gente vê que existe colaterais, enquanto que na área da baixa convexidade, na projeção do giro temporal, do giro supramarginal e do giro angular, você não tem colateral. Então, é bad collaterals, péssimo prognóstico. Como é que vocês acham que deve estar a perfusão nessa região e nessa região? O entendimento da perfusão, ele começa pela compreensão e visualização da circulação colateral. Então, vamos analisar. Se for um modelo matemático que a gente fez numa escala logaritmo no Excel, para poder exemplificar para vocês o que seria o padrão normal dentro de uma curva de perfusão do hemisfério são. Então, como é que os softwares automatizados eles fazem? Eles pegam, estabelecem uma média, tanto do AIF como com o VIF, e estabelecem um padrão de normalidade no hemisfério contralateral. Então, o CBF ele é determinado pela ascensão dessa curva ascendente das fases arterial e venosa. O Tmax ele é quase que o tempo de pico, a distância entre o início do bolus e o pico de maior concentração de contraste, é um pouco mais complexo do que isso, mas para fim dessa explanação a gente vai aceitar sendo isso. O tempo de trânsito médio é considerado o tempo de circulação do contraste após a metade da curva de ascensão do AIF. E, finalmente, o CBF é a área sob a curva. Então, isso é a desmistificação para nós, assim, que não somos físicos, do que são as técnicas avançadas de deconvolução, algoritmos complexos de transformada de Fourier numa primeira fase e transformada de Fourier reversa numa segunda fase para a compreensão desses parâmetros de perfusão. Então, vamos pegar a região 2, que seria a região parietal alta, que tem uma circulação colateral, ela tem um delay da curva para a direita, você vê o Tmax dela é mais alargado, tem um volume de curva mais ou menos similar, o volume cerebral, o CBV é mantido, você tem o padrão de ascensão bem próximo entre as duas, entre o padrão contralateral e a área na região parietal e frontal da alta convexidade, o tempo de trânsito médio ligeiramente alargado na região parietal e frontal, como a gente comentou, ao passo que a outra curva da região temporal, como esperado, você tem um delay extremamente relevante, com mais de 9 segundos, você tem um CBF extremamente reduzido, a gente vê o padrão de ascensão da curva, da derivada dessa curva, ele é bem menos íngreme, que é proporcional ao ângulo dessa curva, ele é bem menor na região temporal do que na região considerada como padrão. E, naturalmente, a área sob a curva ela é extremamente reduzida. Naturalmente, também, acompanhando o Tmax, o tempo de trânsito médio, ele tem um alargamento. Então, vamos ver o que são essas curvas no mapa inicial que o software nos fornece. À esquerda, a gente tem, primeira coluna, o padrão da tomografia. Na segunda coluna, nós temos o volume. Na terceira, o CBF, que é o fluxo cerebral relativo, tempo de trânsito médio e tempo de Tmax. Então, você pode visualmente analisar isso, não precisa fazer o ROI para avaliação. As técnicas, os softwares avançados como o Rapid, ele já te dá um padrão de base que é retilínea a avaliação. A gente vê em rosinha as áreas que estão com hipoperfusão e núcleo teoricamente irreversível, e a área em verde, as áreas que estão em hipoperfusão. Se a gente observar a área da alta convexidade, você tem uma área de penumbra e você não tem uma área com CBF reduzido, como era de se esperar, pela presença de colateral. Por outro lado, a área temporal profunda, temporal na região do giro supramarginal,
já existe uma redução significativa do fluxo cerebral, como era estimado já pela presença de um núcleo isquêmico na hipodensidade da tomografia e pela ausência de colaterais na angiotomografia. Um parâmetro que assim, a gente tem bastante interesse de avaliar é o grau de suporte, de sustentação que essas colaterais vão ter. A gente pode ter esse parâmetro para esse gráfico de cores, o Tmax superior a 10, ele mostra um cérebro que está praticamente à beira do colapso das colaterais, e a região mais clara, como essa verde e azul, são áreas que têm uma colateral ainda funcionando, o tempo alargado naturalmente, mas ainda permitindo a perfusão cerebral a contento. Vejamos aqui a região parietal alta, com áreas com o alargamento em torno de 8 e 4 segundos, na região alta também. Como a gente pode ver, essas regiões na tomografia sem contraste não existe hipodensidade determinada e são regiões que ainda vemos colaterais, ao passo que na região mais profunda, com o Tmax extremamente alargado, fluxo extremamente lento, porque você não tem uma rede de colateral para sustentar a perfusão nessa região, o que levou falivelmente à morte desses neurônios nessa topografia. Então, da mesma forma, a gente pode fazer essa avaliação mais aprofundada do CBF. Importante lembrar que o padrão que melhor se superpôs à difusão em 72 horas foi o CBF 34%, porém, ele excluía alguns pacientes que tinham a difusão inicial menor do que 70%, então foi optado matematicamente por incluir o de CBF como determinante do núcleo isquêmico, para poder não excluir pacientes que estavam fora desse padrão. Então, esse paciente foi submetido a 2 passagens de técnica combinada, com stent e aspiração. Graças a Deus, foi possível uma recanalização TIS2B, com a área parietal um pouco hiperperfundida. A tomografia de 24 horas, a gente conseguiu preservar as áreas da alta convexidade, com recanalização plena da cerebral média, e o paciente recebeu alto com o NIH de 3. Então, a mensagem para casa, nesse caso, é que, inicialmente, a gente tem que avaliar a TC e a TCA. Você não pode avaliar uma perfusão sem avaliar a tomografia de base, porque a hemodinâmica cerebral ela é dinâmica, a gente vai ver no próximo slide. Então, o primeiro passo é avaliar sempre a tomografia de crânio. E a perfusão ela deve ser um instrumento dentro do armamentário que ajuda na inclusão e não na exclusão de paciente. É essa a filosofia que a gente defende. Um aspecto extremamente relevante, que eu queria que vocês prestassem atenção, deixassem de zapear na segunda tab da sua internet e prestassem atenção nisso que é extremamente relevante. O núcleo isquêmico, ele desaparece depois da reperfusão. Ele não desaparece depois da reperfusão. Agora, o fluxo reduzido no CBF, ele pode desaparecer. Então, esse caso aqui, você já tinha uma isquemia na parte profunda dos núcleos da base, que não desapareceu naturalmente na tomografia, mas como você teve a reperfusão, houve um restabelecimento do fluxo cerebral e, naturalmente, a hemodinâmica cerebral, ela se normalizou. Mas a isquemia cerebral, a lesão neuronal, ela já estava também estabelecida. Então, a perfusão é um exame que avalia a hemodinâmica cerebral, através do qual você infere, por correlação estatística, a viabilidade cerebral. Ele não é um exame que avalia de maneira inexorável e definitiva a morte celular. Isso é muito claro nessa situação. Então, num caso em que você não teve recanalização, você não teve uma recanalização, mas você teve um recrutamento colateral. Você consegue ver a progressão do núcleo isquêmico na tomografia de base, você vê a redução do CBF pelo recrutamento de colateral, você vê o alargamento do Tmax, mas, mais uma vez, a hemodinâmica cerebral melhorou pelo recrutamento de colateral, o que não sinaliza a inexistência de núcleo isquêmico.
Então, mensagem para casa, extremamente relevante. Os resultados da perfusão cerebral, eles são aplicados naquele momento. Não é a biografia cerebral. O que você está tendo ali é uma fotografia cerebral daquele instante. Daqui a 1 minuto, já não é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter noção que a perfusão cerebral é uma avaliação que tem, dentro da sua natureza, a própria dinamicidade. Então, como é que são os processos de tomada de decisão e os cenários de perfusão? A gente tem 2 perguntas básicas. Eu sou binário, hiperativo, tem que ter métodos de defesa, eu desenvolvi o meu, eu criei meus algoritmos decisionais. Então, para mim, tudo ou é sim ou é não. Às vezes eu tenho um problema, porque quando eu vou discutir com minha esposa, é sempre não quando eu peço alguma coisa. Mas não significa que você não tem cérebro salvável. Sim, você tem cérebro salvável. Um aspecto extremamente relevante de ser considerado é que a área salvável, ela é fator de prognóstico, mas também a topografia da lesão, bem como a idade. De uma maneira geral, a maioria dos trials incluiu como determinante de desfecho clínico ruim núcleo isquêmico superior a 70 ml. Para idoso, você tem reduzido esse núcleo em octogenário e nonagenário até 10 a 20 ml. Naturalmente, o volume isquêmico depende da idade. Quanto maior o indivíduo, mais idoso o indivíduo, menor o núcleo isquêmico para gerar lesão. Além disso, existe uma correlação direta entre topografia e desfecho clínico, de forma que as áreas corticais altas, como no caso em questão, elas são extremamente correlacionadas com o desfecho clínico, sobretudo as regiões parietais posteriores. Então, existem 4 cenários que eu queria que vocês tivessem esse conceito. O cenário número 1, na oclusão de M1, é a presença de um core isquêmico pequeno com um mismatch grande. Isso é o melhor dos mundos. Você tem pouca lesão, como a gente vê aqui, um pequeno núcleo isquêmico com 18 ml determinado pelo CBF, vamos imaginar que ele esteja mostrando realmente a realidade, com uma grande área de penumbra a ser salvável. Esse é o cenário 1, o melhor do mundo. Um pequeno núcleo isquêmico com uma grande área de penumbra a ser salvável. O cenário 2 é também um núcleo isquêmico pequeno, com um mismatch penumbra pequena. A gente viu uma oclusão de M1, mas Deus abençoou esse indivíduo e ele teve uma excelente colateral, o que garantiu um NIH de baixo, ao contrário do outro que tinha um NIH de 18. Esse, com oclusão de M1, uma bela colateral, tinha um NIH de 3, e a perfusão mostrou uma pequena área isquêmica pela perfusão, na corticalidade, na projeção da área de Broca à esquerda, com uma área de hipoperfusão muito pequena. É um paciente que hoje a gente tem incerteza sobre os benefícios da reperfusão. O terceiro cenário seria no ambiente dos pacientes com núcleo isquêmico grande. Aqui eu gostaria de agradecer a cortesia do Raul de ter seguido esse slide. Então, paciente com um núcleo isquêmico grande e também um mismatch grande, como foi o caso que a gente apresentou há pouco. A gente vê uma grande área isquêmica similar à nossa, na região temporal e no giro supramarginal à direita, bem como na região frontal M2, M5 e M6, mas a perfusão mostrava que na alta corticalidade, em áreas extremamente eloquentes, a saber, a região parietal e o giro pré-central, havia um core que não era tão grande, mas era extremamente eloquente. Esse paciente, então, tem, a despeito da presença do núcleo isquêmico grande, um potencial de recuperação por ser uma área extremamente funcional, além do fato de ser o hemisfério direito, em que o prognóstico funcional, quando preservada áreas de alta corticalidade de associação como a parietal, está associado a maior benefício após a reperfusão, mesmo na presença de large core. O quarto cenário seria os pacientes com large core sem mismatch. Então, esse caso, um senhor de 72 anos, uma oclusão em T, apesar do tempo não ter sido tão grande, como a gente discutiu, a oclusão em T, ela é fatal, porque ela priva o paciente de toda a rede colateral pelo polígono de Weiss, limitando a circulação leptomeningia através da contralateral,
e, naturalmente, a velocidade de progressão do infarto é muito mais rápida. Esse paciente, como a gente vê, apesar de ter alguns artefatos de movimento, um grande núcleo isquêmico, sem área salvável substancial. Então, mensagem para casa, nós temos uma relação binária, uma matriz de 2x2, pequeno core, grande mismatch, cenário ideal. Pequeno core, pequeno mismatch, não se sabe bem o que fazer hoje. Large core, large mismatch, existe possivelmente benefício. Large core, small mismatch, provavelmente não haverá benefício para esse paciente, sendo esse tipo 1, tipo 3, os grandes beneficiados hoje da terapia de reperfusão, sobretudo, naturalmente, o tipo 1. O último conceito que eu gostaria de discutir com vocês é a progressão do infarto. Esse é um caso real de uma menina de 18 anos que deu entrada em nosso hospital. Ela foi admitida com 345 minutos do AVC, com o NAE de 22. A avaliação do ASPES inicial foi de 2. A gente, fazendo a nossa avaliação, a gente achou que havia algumas áreas corticais altas que estavam preservadas. A perfusão inicial dessa paciente mostrou um núcleo isquêmico de 65 ml, somando o SLAB 1 com o SLAB 2, com uma área de mismatch de 61 ml. E a gente vê em vermelho que as colaterais estavam já à beira do colágeno. Pela idade da paciente, a gente ficou sensibilizado, pediu para repetir o exame, ver se tinha algum benefício, e após 60 minutos, houve uma progressão de 10 ml do núcleo isquêmico, inviabilizando um core isquêmico muito grande, acometendo as regiões corticais altas, parietal e o giro presental. Esse paciente, então, a gente teve que declinar do tratamento. Naturalmente, a gente vê entre a primeira perfusão realizada 1 hora antes e a segunda perfusão, uma progressão do vermelho, mostrando que em 1 hora houve uma relevante falência de colaterais, porque o paciente também teve uma progressão do núcleo isquêmico. Então, esse conceito de infarto é importante a gente ter em mente. Vamos pensar 2 pacientes. Paciente 1 com NAE de 18, com delta-T de 6 horas, com oclusão de M1. O paciente número 2, de 50 anos, com NAE de 18, com 13 horas de oclusão. Temos a esquerda, temos aqui a perfusão dos 2 pacientes. Temos 2 tomografias, angiotomografias, mostrando as colaterais. Qual vocês achariam que seria o paciente 1 e o paciente 2? A dica da cor, naturalmente. O paciente 1, naturalmente, ele tem menos colateral do que o paciente 2. Então, por exemplo, se a gente fosse ter que tomar uma decisão, se os 2 pacientes chegassem ao mesmo tempo em um hospital, qual a gente trataria primeiro? A resposta vem desse gráfico. Então, o gráfico 1 é do paciente que tem a colateral ruim e o gráfico 2 é o paciente que tem a colateral boa. No eixo X, a gente tem a evolução do tempo e no eixo Y, a gente vai ter a progressão do volume. Como era de se esperar, o paciente 1 ele vai ter uma progressão do infarto muito mais rápida porque ele não tem colateral. Então, apesar dele ter um tempo menor após o icto, esse paciente deve ser beneficiado em relação ao paciente número 2, porque esse será o slow progressor. Esse tipo de tomada de decisão, por exemplo, se você está numa unidade primária, que você não tem como fazer trombectomia ou terapia de reperfusão, se você tem esses 2 pacientes ao mesmo tempo, a decisão ela não deve ser tomada pelo tempo de AVC, mas ela deve ser tomada pelo padrão de colateral. Como eu sempre digo, num hospital terciário, a avaliação de perfusão com a hemodinâmica disponível, ela é sem necessidade, porque o paciente ele vai ser já encaminhado para perfusão. Então, eu não quero que me ligue dizendo tem um score de colateral grau 2. Não me interessa isso. Se eu tivesse na UPA, me interessaria, e eu fosse do SAMU, me interessaria saber qual era o score de colateral. Porque uma vez o paciente chegando dentro de uma unidade de alta complexidade, as colaterais já cumpriram o papel dela, salvando o cérebro ou condenando o cérebro. O que ele precisa agora, no caso de ter cérebro salvável,
é ter uma terapia de reperfusão rápida. Então, a mensagem para casa é que os cérebros eles têm um padrão de tempo diferente. É a teoria da relatividade cerebral. E dentre os fatores que mais influenciam isso, é importante frisar, são as redes colaterais. E, finalmente, a minha opinião sobre perfusão, eu uso o tempo todo perfusão. Só que a perfusão que a gente usa é chamada a Smart Perfusion, ou Cognitive Perfusion. Eu pergunto duas coisas para a pessoa que nos refere a esses pacientes. Primeiro, o NIH. NIH, ele é maior do que 10 ou menor do que 10. Ou, no caso daqueles que são um pouco mais afeitos ao conhecimento do NIH, e eu também não sou muito apreciador da numerologia do NIH, eu pergunto qual é a função que está comprometida. Quando me é descrita a funcionabilidade dos déficits neurológicos do paciente, eu projeto por sotomatotopia, de acordo com Charcot, a projeção dos déficits neurológicos no cérebro do paciente e pergunto como é que está a tomografia. Então, como eu sei que o meu exame neurológico ele está avaliando a área que está não funcional, que parou de funcionar, penumbra mais núcleo isquêmico, a minha pergunta seguinte é, como é que está a tomografia? Se a tomografia for boa, esse paciente ele tem que ir para a hemodinâmica ou, eventualmente, se não for um NIH muito alto, esse paciente tem que se beneficiar de uma terapia de reperfusão endovenosa. E a questão subsequente é se tem oclusão de grande vaso ou não, para não deixar passar batido, por exemplo, uma síndrome lacunar, que às vezes ele engana a gente. Então, a Smart Perfusion é um método que eu defendo de perfusão, exame neurológico, somatotopia, tomografia, boa ou ruim, oclusão de grande vaso, vamos abrir. Então, todos vocês estão convidados a participar no Star Live, se sobrar pedra sobre pedra de Fortaleza, após a devassa que o Covid tem feito com a gente. Amém. Deus abençoe. Maravilhoso. Maravilhoso, Franzé. Vai sobrar pedra sobre pedra, com certeza. Esse Charcot aí se lembrou do tempo que você estava aqui na Gloriosa, em Ribeirão Preto. Gloriosa Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Maravilhosa aula, acho que super didática, né? Foi quanto tempo, hein? Não, foi ótimo, Franzé. Foi, acho que uns 40 minutos que a gente combinou, né? Pessoal, comentários, perguntas, acho que foi extremamente didático, né? Franzé, o Raul, se assistisse a tua aula, né? Qual o comentário dele sobre né, assim, em que situação, né, a perfusão, na verdade, ela... Então, assim, resumindo aqui, né, até 6 horas, para ser, como se diz, pragmático, né, até 6 a 8 horas, né, você usa perfusão em que paciente? Você acha que em que paciente ela é útil até 6 horas para indicar trombectomia mecânica? Cara, assim, hoje, dentro do protocolo do HGF, é um protocolo institucional que a gente faz em todos os pacientes, na medida das condições técnicas permitirem. Salvo se a gente estiver dentro do hospital, né? Então, assim, a tomografia é do lado da hemodinâmica. Então, sempre que tem um grande vaso, a gente acaba, o grupo da neurointervenção, participando dessa tomada de decisão. Então, a gente é parte ativa do processo de tomada de decisão, a gente não é chamado, né? A gente decide em conjunto. Então, se a gente está no front, é mais fácil, porque a gente pode fazer essa avaliação mais refinada do exame neurológico, da tomografia. Na janela curta, eu acho que, se for para dar uma mensagem, não tem benefício. Tá? Eu acho que essa é a mensagem. Queria saber. Talvez ela possa dar uma contribuição nos casos em que você tem um large core e que você tem dúvida, tem uma área salvável eloquente. Eu acho que essa seria a mensagem. E o Raul pontuou também a M2, né? A oclusão de M2, né, cara? Às vezes você consegue perceber melhor a oclusão da M2 na angiotomo, né, utilizando a perfusão, né? Eu acho que é uma outra utilidade também. Né? É o que você falou. Se você está dentro do hospital, ao mesmo de angiosuite aberta, né, a gente tende a ser agressivo e nem cola imagem, né?
Agora, se realmente vai perder algum tempo, a perfusão pode ajudar nesses casos. Mas na maioria das vezes, até as 6 ou 8 horas, eu acho que a mensagem que tem que ficar para todo mundo é que a gente tem que ser rápido, né? E provavelmente não precisa de um estudo de neuroimagem avançado. Né? Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, Otávio, assim, é que a gente tem discutido com o Heitor, né? E vocês têm participado junto disso, desse nosso projeto de fazer o ensino à distância no AVC. Então, muitas pessoas não sabem manipular o MPR do CTA, né, da tomografia. Então, assim, se o cara tem um déficit neurológico de causa vascular isquêmica, né, uma oclusão, então, assim, ele deve ter uma oclusão. Né, assim, em primeira instância. A hipótese zero sua tem que ser, ele tem uma oclusão vascular. Então, você tem que buscar essa oclusão. Então, para buscar, você tem que saber manipular o MPR. Então, a M2, você tem que, por exemplo, você tem que trabalhar o MPR em coronal. Não adianta trabalhar em axial. E dependendo da forma que é a bifurcação, ela pode ser uma bifurcação assim. Mesmo no coronal, você não vê. Aí você tem que fazer uma oblíqua. Você tem que fazer... Então, assim, quantos neurologistas que estão na emergência hoje sabem trabalhar um MPR? Poucos. É assim, mesmo dentro da nossa instituição. Então, o objetivo nosso que a gente quer é realmente dar essa autonomia para o neurologista poder tomar essa decisão. Porque, infelizmente, neuroradiologista em emergência disponível para interpretar um AVC on time, sim, cara. não tem. Né? Sim, é difícil. Olha aqui a pergunta. Mas só te provocando, né, Franzé? Daqui a pouco o Rapid vai conseguir detectar isso. Já tem mas é bom que aí vai ajudar muito, vai ajudar muito. Tem uma pergunta aqui do caso que o Franzé mostrou para a Gisele e para o Otávio. Paciente, um dos casos que o Franzé mostrou. Paciente com core pequeno, oclusão proximal, mas mismatch também pequeno. Tratariam ou não? Como é que é? Mismatch pequeno? Proximal, pequeno core e pequeno mismatch. Isso aqui, ó. Esses são os casos. Aí eu acho que é onde entra a colateral na equação do Franzé, né? Porque a gente tem que entender que esse caso que vocês fizeram, a tomo de novo de perfusão com pouco tempo depois, mostra claramente como é dinâmico. Então, na verdade, está pequeno, esse, né? A colateral está sustentando, né? Mas essa colateral, ela não é eterna. Então, a tendência é se fazer, sim. Eu costumo dizer, assim, ó, eu costumo dizer, usar um paradigma, não sei se vocês usam também, gente, que é o seguinte, quando o paciente tem uma oclusão proximal e um déficit pequeno, um NIT de 2 ou 3, eu levo três aspectos em consideração para a gente aqui em Ribeirão, geralmente, leva 3 aspectos em consideração para indicar ou não o tratamento da oclusão proximal com trombectomia, né? Vamos supor, um paciente com oclusão proximal com NIT de 2 ou 3, tá? 3 coisas. A primeira coisa é a história natural do déficit neurológico. Isso. Se o paciente flutuou, por exemplo, ele chegou na UBS com NIT de 20, hemiplégico, e agora está em 2, isso está me dizendo que a oclusão proximal continua, que essa colateral, se ele está flutuando, significa que ela não é tão instável. Então, isso é uma coisa que pesa a favor de tratar. A segunda coisa que pesa a favor de tratar é o estudo funcional. Então, a perfusão, nesse caso, eu acho que é interessante. Porque se o paciente tem um NIT de 2, você faz a perfusão, tem uma baita alteração na perfusão, é uma coisa a mais que te sugere que vai tratar. E a terceira coisa é um estudo funcional, um stress test, que a gente chama, né? Tira o paciente da cama, bota ele para andar. Perfeito. Bota ele para andar no corredor. Se ele anda 5 minutos e não sente nada, isso quer dizer que ele... Agora, se ele levanta 5 minutos, já começa a ter um pouquinho de paresia, piora a fala, piora... Então, é um paciente que também está... Então, acho que um desses 3 critérios, qualquer um deles, indica um paciente com uma fragilidade maior que precisa de tratamento e mais agressivo, né? Esses pacientes são difíceis de decidir, né? Esses são os pacientes do tempo 2 que a gente vai randomizar, porque a gente não sabe a resposta. Exatamente. Eu posso só fazer se me permitiria, Otávio, só adicionar uma coisa ao seu ponto, que realmente é o que a gente concorda plenamente. 2 pontos. Primeiro, assim, você tem aí 2 variáveis outras, que é a hipertensão e a claudicação, né? Porque colateral, ela não é igual o Vinícius de Moraes dizia, seja eterno enquanto dure, né? Então, ele tem uma poesia que ele fala do amor, que ele seja eterno enquanto dure. E meu amigo Zé Maria Modenese, lá de Vitória, disse que colateral é igual funcionário público. Uma hora vai embora.
Então, assim, o que a gente tem que saber é como é que a gente prediz a fadiga da colateral, a falência da colateral. Então, existem critérios clínicos, que o Otávio falou, tilt test, hipertensão, claudicação, e existe neuroimagem funcional. Dentro da neuroimagem funcional, a perfusão tem um indicador que ela te ajuda, que é você calcular a relação entre o Tmax maior que 10. Vocês estão vendo o gráfico aqui, não? Está projetada a tela, tá? Está projetado, Zé. Está projetado, dá para ver. É o Tmax maior que 10 dividido pelo Tmax de 6. Isso dá uma relação. Quando a relação, ou melhor, o de 6 dividido pelo de 10. Quando a relação ela é maior do que 0,6, existe uma alta probabilidade de falência de colateral. Então, é um dado adicional. Em outras palavras, quando tem muito vermelho e pouco verde. Perfeito. Maravilhoso. Essa discussão é sempre difícil, na verdade, a gente não tem a resposta certa. Claro, se o paciente claudica, eu acho que é um pouco mais fácil de decidir, mas se ele não claudica, é difícil. Eu acho que por isso que o Otávio levou em consideração, vale a pena para a gente tomar decisão. Na próxima semana que a gente vai ter a discussão de casos, nós vamos ter vários casos dessa discussão para tomar a decisão que a gente no dia a dia tem que tomar a decisão. E a gente muitas vezes toma essa decisão junto, então na semana que vem a gente vai ter várias pessoas mostrando esses casos de decisões difíceis, né? Tem uma coisa só que eu queria comentar, que para quem faz perfusão, primeiro que a gente tem que lembrar que a perfusão não é só o que vem de vermelho e verde, não é só, tem que lembrar que tem os mapas de cores, então nos cores pequenos a gente tem que ter muito cuidado porque a perfusão, posso dizer que ela mente, mas não quero culpar a perfusão, a gente que não sabe interpretar talvez, mas tem limitação. Primeiro que tem que lembrar de novo aquilo que o Francisco falou muito bem, olhar a tomo primeiro, né? Super importante. Sempre olhar a tomografia primeiro. Ela manda no core, mais do que o que vem em vermelho na perfusão, isso. Porque colateral e fluxo, muitas vezes janela mais tardia, pode vir um vermelhinho menor do que a tomo já mostra. Então, aspects de 6 numa tomografia ou de 5, e só vem vermelhinho 2 regiões. Tem que cuidar porque muitas vezes a perfusão luxuriante pode apagar o core isquêmico. Segundo, se você tem, às vezes pode acontecer de vir um core pequeno e um mismatch pequeno. Tem que lembrar que é hemodinâmica, não é hemostática cerebral. Então, você tem alterações dinâmicas que podem fazer com que não atinja o limiar para pintar de verde a área de penumbra. Tmax maior que 10, Tmax maior que 6 segundos, desculpa, e CBF abaixo de 30. Se você tem um Tmax de 5,5 segundos, não vai pintar de verde. Então, às vezes, por algum pico hipertensivo na hora do exame, às vezes o volume, o paciente fica taquicárdico no exame, você pode ter um mismatch menor. Então, você tem que, nesses casos que você está achando estranho, confia na tua clínica, faz a tomografia, e se você faz uma perfusão e ela está te confundindo, dependendo da janela, você pode esquecer a perfusão, principalmente abaixo de 8 horas. Se você acha que tem que tratar, confia mais em tomografia, exame clínico. Mas se você quer interpretar, vai para os mapas de cores, que são aqueles que o Franzé mostrou, porque de repente você vai ver que, não está pintando porque está ainda abaixo de 6 segundos o Tmax, mas eu tenho um Tmax maior que 4 segundos, já bem grande, de repente, uma oclusão proximal, com um mismatch pequeno, só porque não atingiu o limiar de 6 segundos, pode vir a ser, sim, um AVC grande se não for aberto o vaso. Não, perfeito. Na verdade, eu acho que é isso que o Franzé está dizendo, né? A gente tem que raciocinar em cima, não é só olhar a corzinha ali para poder tomar a decisão. A gente tem 2 trials em andamento nesse sentido, que é o tempo 2, que faz tenecteplasia até 12 horas em paciente com NAE de baixa infusão de grande vaso, e o endolow, que faz trombectomia, né? Na semana tem um in extremis também. In extremis. Mais um, então. E aí a ideia é a gente poder discutir isso e ter essa resposta o quanto antes. Mais perguntas, pessoal? Isso que o Leonardo falou é super importante, né? Então, às vezes as pessoas vão olhar os mapas de cores e esquecem que a tomografia sem contraste tem que ser olhada sempre que a gente vai avaliar a perfusão, porque às vezes o core já está ali, né, Heitor? A gente já viu o que infartou ali, não adianta ficar tentando interpretar em cima disso, né? Então, porque a gente falou muito de colateral e tem algumas coisas que são muito importantes falar, que é que tem que ter muito cuidado quando a gente vai avaliar colateral, porque no começo tinha muita divergência nos impactos da colateral na literatura. Por quê? Porque depois a gente viu que a fase que o exame é feito isso é tem muito impacto na avaliação da colateral. Então, por causa daquele delay,
a gente tem que sempre tomar cuidado em avaliar a colateral quando já tem circulação venosa, pelo menos. E o pessoal de Calgary, lá do Goiás, eles, assim, quando eles defendem muito a colateral multifásica, né? Eles até usam menos até a perfusão, usam muito para ver esse delay da fase arterial para venosa como uma fase de fazer uma perfusão. A gente só acha, Heitor, não sei, que esse multiphase, o pessoal daqui ficou meio assim, achando que era muita radiação, sabe? Então a gente costuma fazer o que o Raul recomenda, né? Que a gente usava no Resilient, né? Que é uma perfusão, na verdade, que ela já é quase igual à fase arterial e venosa, né? A torca de aerófile bem branca e o sinal da perfusão arterial quase igual à da venosa. Eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental. Se você olhar a perfusão numa fase arterial só, né, se você olhar a colateral numa fase arterial só, você não vai ver adequadamente, vai achar que ninguém tem colateral, né? Exatamente. Quanto à radiação, eu não tenho muito. É só uma coisa. São 3 passagens, né? 3 passagens, e a gente ainda fazia uma aquisição volumétrica antes, depois perfusão, depois contraste. Então, assim, na prática, a gente optou por fazer, em vez de fazer as 3, o multiphase mesmo, a gente optou por fazer uma avaliação mais tardia. Eu acho que não tem benefício você fazer a multifásica e a perfusão. Mas eu tô falando que se você não tem a perfusão, às vezes a multifásica pode te dar um benefício, entendeu? Só um ponto, assim, eu sou um cara contrário à avaliação de colateral. Certo? Assim, vou explicar por quê. Colateral, mais uma vez, se o cabo está lá em Sobral, que é aqui no interior, 220 km aqui de Fortaleza, eu preciso saber da colateral dele para eu receber aqui no HGF, certo? Para saber se o cabo sustenta o transporte ou não. Chegar. O cabo está lá com aspectos, por exemplo, de 6 e tem um colateral ruim, ele chegar aqui em Fortaleza, está tudo esquemado, certo? Então, agora, por exemplo, o cara está num hospital de alta complexidade, HC de Ribeirão Preto, Unifesp, Porto Alegre, Santa Casa, Fortaleza. Com a tomografia de crânio, eu sei se a colateral é boa. Porque se a tomografia de crânio for ruim, a colateral é ruim, né? Sim. Se a tomografia for boa, a colateral é boa. Em grandes déficits, por exemplo. Léo, quando você falou dos limites da perfusão, eu lembrei de uma frase boa do Lu Kaplan, né? A gente sempre... Ele usava muito esses limites bem rígidos que a gente usa. Ele falava assim, com 3 horas, antes da publicação aí do ECAS 2, do ECAS 3, ele falava, com 3 horas o doente não vira uma abóbora, né? Então, 5,9 para 6, a perfusão não, né? Do ponto de vista estatístico, é assim que o software lida com isso, de 5,9 para 6, ele pira ou não, né? Exatamente. Então, isso é importante juntar todas as peças do quebra-cabeça. Né? Excelente. E eu acho que o maior trunfo, e aí desculpem quem defende mais a perfusão, assim, eu gosto bastante da perfusão, acho ela linda, maravilhosa, mas eu acho que ela teve um papel fundamental importantíssimo para ensaio clínico randomizado, para estabelecer limiar. Sem isso, a gente não teria tido os progressos que tivemos. Eu acho muito complicado que não tivéssemos tido, porque você padroniza, só que ensaio clínico precisa disso. Pinta quando está abaixo de 6, acima de 6, pinta quando está abaixo de 30 CBF. Na vida real, não é tão matemática assim, né? Então eu acho que é realmente isso. É verdade, assim, você saber que a gente está falando de limiar. Eu tinha uma pergunta até que eu ia fazer para discussão, e é mais ou menos nessa onda de limiar, tá? Se vem um paciente, antes disso, um ponto. Colateral, para mim, quando ela é muito boa, ela me diz no quanto eu posso estar sendo enganado por uma perfusão que vem com core menos vermelho, um core menor. Que uma colateral muito boa pode diminuir o core da perfusão e enganar em relação ao hematoma. Um hematoma com core grande, um core de perfusão pequeno num paciente com muita colateral, é bem comum a gente ver isso, que é um falso core pequeno, né? Subestimação do core. A questão é a seguinte, chega um paciente com um core de 100 ml e um mismatch de 200 ml, tá? Você bem genérico. Core de 100, mismatch de 200, e um paciente vem com um core de 30, mismatch de 60. Tá? Você vai por número ou não? Quero só para reforçar um ponto. Você vai por número, tamanho de área a ser salva. Você olha para a clínica do paciente nesses casos. O que você faz nesse momento, Franzé, dependendo desses valores? Mismatchzão com corezão, mismatchzinho com grande desse jeito, já me perdi.
Faz os bullets aí. Tá, vamos lá. Ó, Faz de marcar. ó, eu já fiz 2 opções para você só para ficar binário, entendeu? Ó, mismatch grande, core grande, mismatch pequeno, core pequeno. O que você usa de limite para tratar esse paciente? Escolhe os valores que você quiser, só para a gente discutir nesse sentido. Cara, eu acho assim que é como eu digo assim, neurologia vascular não é numerologia, né? Ela é função. Então, o que me orienta é a função do cara, certo? Assim, o NAE de 5, 7, o cara afásico, o NAE de 4, é diferente do cara com o NAE de 2 por sensibilidade alternada, né? Então, assim, às vezes o NAE de 4 pode ser extremamente relevante, o NAE de 2, né? Sua perna, por exemplo. Então, assim, primeira coisa que a gente avalia, eu avalio função, é o que eu chamo de aquela questão da cognitive perfusion, né? Então, primeiro, a função. Segundo, se a área dessa função é eloquente, ela está preservada na imagem de base ou não. Seja perfusão, seja tomografia, seja difusão. Eu acho que, para mim, o mais importante é a eloquência. É a eloquência e idade do paciente. Outra ressalva que eu queria fazer também, gente, que eu vejo que isso não é bem explorado, é que toda essa discussão que a gente está tendo aqui, ela é um pouco diferente quando a terapia de reperfusão que você está indicando é trombólise e quando é trombectomia, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas confundindo um pouco isso. No cano. Tem que ser porque assim, porque Lagicor, eu sou totalmente believer, né? Acredito que trombectomia vai virar para o Lagicor, tá certo? Mas assim, quando você está falando de trombólise, o grande problema é o risco de transformação hemorrágica, tá? Então realmente, a gente tem que ter sempre isso e lembrar o residente, por exemplo, né, que está vendo a aula, que assim, terapia de reperfusão, e acho que inclusive tem um pouco a ver com aquela aula que o Raul deu, né, do trauma, do ranço que a gente carrega como neurologista vascular mesmo, de a gente precisa pensar, abrir a cabeça mesmo e pensar agora, sair um pouco das limitações que a gente tinha de indicar reperfusão na era da trombólise só, né? Porque agora nós temos um tratamento que é muito seguro, né? E abre a artéria, é muito contundente e muito seguro. Então, eu acho que é um ponto importante, quer dizer, a gente não é tão permissivo assim quando a gente só dispõe de trombólise, né? Quando a gente só dispõe de trombólise, realmente a gente tem que ser mais restritivo. E eu acho, por exemplo, que eu sou contra, né, a gente indicar, por exemplo, trombólise com janela estendida só com tomografia em tomos que não estão muito boas, né? Eu já indiquei trombólise em paciente com janela de muito tempo, ou então janela indeterminada, porque a tomo estava normal, cara. Tomo normal, o cara com NIH alto, a gente indiquei trombólise, não quis saber. Agora, aquela tomo borderline, aquela tomo que um aspect de 6, de 7, essa toma aí, cara, não viaja nessa, não indica trombólise sem um estudo de perfusão, ou uma ressonância, ou uma imagem mais avançada, porque a trombólise precisa disso por causa da segurança do tratamento. E a gente comentou isso, de como as diretrizes, elas ficaram dúbias depois da retirada do limiar. Ela coloca que assim, não tem limiar para você contraindicar a trombólise endovenosa, né, seja por aspecto, a gente falou isso numa outra nosso, né, que o fato de não existir o limiar não quer dizer que você pode fazer para um large core, né, quer dizer que tem um trabalho mostrando se é 6, se é 5, ou então se é um terço de cerebral média, se é metade de cerebral média, só isso. Só que o wording da diretriz ficou estranho. Foi a imagem que o Heitor mostrou, né, Heitor? Aquele AVC enorme, que as pessoas não viram, trombolizaram, aquilo a gente não quer. E no guideline ficou duvidoso, que tem pessoas achando que tu pode trombolizar, não tem sangue, trata, e não é assim, né? Então, realmente isso é fundamental. Sheiloca, nós estamos com 2 horas e 9 minutos. Isso, já, né? então o pessoal aqui está pegando fogo. Pessoal, na próxima semana nós vamos ter muitos casos super interessantes. Esse tipo de discussão aqui é o caso que não é fácil de decidir. E aí a gente discutir, ouvir vocês e ouvir quem tem experiência no dia a dia pode fazer diferença na hora da gente tomar a decisão. Então, aguardamos vocês 19 horas no Global Stroke Alliance. Vamos começar a sessão conjunta de toda a América Latina de discussão de casos. Até semana que vem, pessoal. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Heitor. Eu que agradeço. Obrigada, gente.